E aí, nesse caso aqui, dar contexto para o ChatGPT é uma coisa completamente rasa do Exato. que utilizar Deep Learning. E aí é que tá, porque assim, por si só, a gente tem um problema hoje com o ChatGPT, que é ter a base de dados limitadas até 2021 apenas. Recentemente, a Microsoft lançou uma plataforma de análise de dados chamada Microsoft Fabric. Não sei se vocês ouviram. Sabe que o recentemente. Microsoft Fabric é porque a Microsoft ela é um tanto quanto criativa demais. Porque Fabric era uma solução do Twitter, mas tudo bem. Eu acho que essa coisa interessante, tá brincando. Porque daqui a pouco vai aparecer os especialistas em fabricação de dados. Por causa do Microsoft do Fabric. Exatamente. Boa. Eu acho que Deep Learning não é ainda o mais usado, né? Não, Quando a com gente tá certeza falando de mais usado aqui, certamente regressão linear vai estar no top 1. Aprendizado supervisionado, machine learning sendo uma sub-área da inteligência artificial. Então, esses aprendizados supervisionados, né? Que nem nesse caso do esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim, esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Vamos falar hoje sobre como a inteligência artificial pode ajudar profissionais de analytics. Como sempre, ao meu lado, ele, Fabian. Eu sabia que ia me aparecer. E aí, Luciano Toca essa Fialho, seja merda aí. bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. Como a galera deve ter visto pela thumb, mas a gente vai falar sobre a inteligência artificial. Pode ajudar os profissionais de analytics. Como fazer isso? Eu pedi para os nossos participantes se apresentarem, como sempre, ladies first. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu vou pedir para você se apresentar para a galera te conhecer um pouquinho melhor. Oi, o prazer é meu estar aqui. Eu sou Raíra, eu sou Head Analytics na Tribe. É um prazer enorme falar de inteligência artificial e profissionais de analytics, né? É um tema que está super em alta, mas eu não vou atropelar as coisas, então vou passar primeiro aqui pro Bonel para ele se apresentar. Bom demais. Seja bem-vindo, Bonelzinho. Terceiro, pode pagar a conta já. Mas eu não me sinto bem-vindo, não. A intenção era essa. Primeiramente, é diferente da Raíra, não é um prazer estar aqui. É uma obrigação. É uma obrigação, tô aqui porque me pagaram, né? Cheque altíssimo, inclusive. E quem vier aqui, lembre-se de cobrar deles, tá? O cachê. Bom, sou Cláudio Bonel, um prazer estar com a Raíra aqui, com o Fabian, com o Luciano, com o Gustavo, com o pessoal aqui da produção, Gabriel, a Jaque Queline, todo mundo por aqui. Então é sempre um prazer, obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Tá? Não vou evitar falar merda. Vamos falar de um tema que eu sei que ambos gostam muito. Isso eu sei. Praia. Vamos falar de praia. Ó, a gente vai falar de três Cerveja, coisas. praia, Três que coisas. mais? A quarta eu vou deixar no subentendido, tá? A gente vai falar de praia, Saquarema, lo-fi. Ah, pô, isso é mole. E aí a quarta coisa fica subentendido, que é o que une a pessoa que faz tudo isso. É o Fabian. É o Fabiano. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, Luciano, vamos primeiro falar como é que a gente tá animado aqui agora fazendo esse podcast. Por quê? Porque a gente tá baseado em Coffee Mais. Coffee Mais muito forte, Drip Coffee. Tem cápsula, tem tudo. A gente tá consumindo bastante. E é muito bom, cara. Link de 20% de desconto aqui pra vocês, tá? Pode comprar cápsula Drip Coffee, que é esse que tem você abre até na canequinha. xícara lá. Link tá muito onde? maneiro. Link tá O onde? link tá na descrição. Link tá na descrição, Olha aí que pô. maravilha. 20% de desconto. Vintão. É meu gostoso, chapa. 20% café, então se hein? comprar Café é 5, bom. tá aí de graça, é isso? Quase. Fazendo cálculo. Luciano, tem um bom podcast lá de estatística pra que eu dei. Exatamente. Que vai dar uma ajudada boa aqui, gente. Mas tem lá 20% de desconto. Inclusive, ó, quem quiser usar as camisas da Métricas Boas, a Mamba Negra do Analytics, tem 20% de desconto também na nossa parceria com a Reserva Inc. Você pode garantir aqui também, se você Tu quiser. acredita que já compraram mais de 500 Mais camisas de lá? 500 Mentira. camisas. É loucura, né? Nossa, Que loucura. mas 2 Que anos. isso, cara? Em 2 2 anos. anos de loja. Tem Foram mais mais de de 500 A camisas. galera é vendidas. muito trouxa mesmo, né? Que loucura. Que loucura. Que loucura. Trouxa somos nós, que ganha quase Quanto nada. que você ganha? Quanto que é a Não camisa? vou nem falar. Quanto que a gente ganha nisso? Não, quanto que é o preço de venda da camisa? Ah, com o desconto que a galera É. vai pagar aqui, acho que fica R$70. Cara, vocês são muito otários mesmo, né, cara? Não é? E dá reserva? Da reserva. Porra, vai na reserva lá pra comprar camisa de R$70. 120 a básica. Aí. Aí, pra tu ver. Pra tu A ver. gente é um otário mesmo. Mas tamo aí, é uma ONG de analytics Uma do ONG de Brasil. analytics. Mas você quiser, ó, 20% de desconto lá na descrição. E, Luciano, dia 1º de julho vai acontecer o quê? Porra, muito forte. Acabamos, inclusive, de voltar de lá.
E tá muito próximo agora do Summit, né? Então, dia 1º de julho, Analytics Summit, timing melhor impossível, vai ser no dia do Sunset do Google Analytics Universal. E sabe quem vai abrir o evento? Diogo Ah, Defante. Diogo Defante. Vitória Comarém, lead de GA4 no Brasil, cara. Muito forte. Então, Top. time melhor impossível. Adquira o seu ingresso já. E aí Vagas tem um link aqui pra você. Aonde adquire o ingresso? No No link da descrição. Tá tudo na descrição. Ou, Tá como a gente é Sim. muito bem indexado, joga no Google Analytics Summit, que é o primeiro Então é lugar. isso. Ouviu, né? Drop the mic. Depois dessa, pode acabar o Aí, podcast. ó, Rafael. Acabou. SEO. Valeu, gente. Obrigado. SEO bem feito aí. Mas, dadas as proporções, recados dados, vamos ao que interessa. Nossa audiência não ficar esticando aqui, ó, o mousezinho ó, na Não, tela tem que pra esticar avançar. mesmo, pô. Tá escutando essa porra de graça, pô. Mas eu Por queria, razão. eu queria que a gente começasse falando um pouquinho os principais benefícios. A gente vai entrar em alguns contrapontos aqui também, mas eu queria começar com os principais benefícios que vocês enxergam na utilização da inteligência artificial na análise de dados. O que vocês enxergam que são benefícios assim de cara? O que ela ajuda a gente assim hoje já, na opinião de vocês? Raíra, fica à vontade. Ó, vou falar o que veio aqui na minha cabeça de cara, tá? Então, a inteligência artificial ajuda a gente a processar um grande volume de dados numa tacada só. Então, isso, pra gente, seria muito custoso de fazer, né? A gente Boa. demoraria muito para fazer. Então, com algoritmos de inteligência artificial, métricas e tudo mais, a gente consegue automatizar essa leitura desse grande volume e extrair insights com muito mais velocidade do que a gente extrairia anteriormente. E um outro ponto muito interessante também é a detecção de padrões que a gente não consegue ver. Então, pra gente é muito fácil ver padrões que são lineares, né? Saquarema, lo-fi. Saquarema, lo-fi. Saquarema, lo-fi. Saquarema, lo-fi. Isso é S, pronto. ICS, pronto. E Casa leva- Corona, não pode falar Casa aqui, né? Corona, não pode. Aí já Não, a gente pode foi. falar Casa Corona, já falou, e já também fica a dica pra Corona, né? Patrocinar a gente. Patrocinar exatamente. aí o- Isso aí. Isso aí também. Fica fácil da gente inferir que a gente tá falando do Luciano. Agora, quando a gente tá falando de quem compra a camiseta, qual é o perfil das pessoas que compram essas camisetas dessa loja? Não vem de cara, né? A gente não tem um insight de cara. Ou talvez tenha. Ou talvez sim, mas a ideia é que a inteligência artificial ajuda a gente a encontrar esses padrões que eles são mais ocultos também. Eu vejo isso como um grande benefício para análise de dados como um todo. Perfeito, seria algo que a galera demoraria muito a encontrar em alguns casos. É, né? exatamente. Exato. Exatamente. Esse do padrão, eu ia até falar, complementando naquela visão, para mim, em ciência de dados, a identificação de padrões, para mim, é um grande ganho, cara. Uma potencialização da ciência de dados é sensacional, cara. Eu acho fodástico, né? Mas outra parada que a gente tem feito muito é a parte de aprendizado profundo, né, de deep learning, principalmente na parte de reconhecimento de sentimentos em textos. Isso tem ajudado bastante a gente para recolher esse feedback, principalmente em situações que a gente precisa avaliar, por exemplo, satisfação de clientes, resposta de chamados, enfim. Porra, tem surgido bastante demanda para a gente com relação a isso. E essa parte de aprendizado profundo, né, de redes neurais, deep learning, né? Uhum. Falando bonitinho, né? Deep learning. É uma parada que hoje, para mim, tá muito maneiro. Não só pelo meu trabalho, não só o que está acontecendo com a gente, mas o que está acontecendo no mundo, né? Tem muitas coisas acontecendo aí, principalmente com reconhecimento de imagem, né? Uhum. Na área médica, na área de medicina, na área da saúde, que, porra, é topíssimo, né, cara? É um negócio que realmente... Cara, estamos num momento de revolução industrial, né, cara? Nós todos Sim. aqui estamos Total. vivendo a história, né? Então tem muita coisa maneira acontecendo, que é a parte boa da inteligência artificial. Eu creio que a gente vai falar também da parte má. Sim, Mas é a parte boa, a parte maneira Uhum. da inteligência artificial. eu vejo também que talvez para um pequeno negócio, um negócio incipiente que talvez não tenha condição de ter uma pessoa, ou às vezes nem tem nenhum recurso de conhecimento sobre aquilo, conseguir fazer com que a inteligência artificial te ajude a aprender um pouco mais sobre aquilo e no final te dê insights básicos, pode ser um grande ganho. Você falou um pouquinho sobre isso, mas eu acredito que se você joga dados não estruturados e pede para estruturar, em cima disso dá contextos de negócio, depois pede para, baseado nos contextos de negócio, nos dados ali estruturados agora, trazer alguns insights, pode ser um pontapé inicial para quem não sabe muita coisa. Isso aí está falando com relação à parte de educação, né? Isso. No aprendizado inicial ali. A gente tem que ter muito cuidado também com essa parada, não sei se vocês concordam, mas enfim, vou jogar aqui nos peitos de todo mundo, que é importante que nesse momento a inteligência artificial não substitui o ser humano ainda. Não, Então não não. adianta... Não. Alguém tem que dar comando, né? Exatamente. Alguém tem que chegar lá e
Então Saber tem uma se tá premissa certo. anterior para Sim, você, perfeito. Sim. para você trocar uma ideia lá com a inteligência artificial, Perfeito. por exemplo, o chat GPT. Eu vou dar um exemplo Você claro. chega com uma premissa anterior ali para poder trocar essa ideia. Eu vou dar um exemplo claro. Vou dar um exemplo claro. Eu fiz uma pergunta no ChatGPT pedindo pra que ele... ChatGPT. É, Olha bonito, que né? chique, Eu ele gosto, fala eu em gosto. inglês. Eu meto inglês aqui. Uau. Então, olha só. É o chat GP. Um burguês, né? Burguês Eu sou safado. criado no criado Lynch. na zona sul Eu do sou Lins, criado porra. no Lins. O pouco que eu sei de inglês eu vou gastar, mano. ChatGPT, porra. Morava no Alto Lins. É, morava no Alto Lisboa ali, porra, tá maluco? Então, ChatGPT, The Books on the Table, essas paradas vão pra frente, né? Mas o que eu fiz lá com o Gepeto foi simplesmente pedir pra ele me listar 3 métricas importantes pra qualquer site mensurar. E ele falou, sessões, ele depois falou usuários, depois ele falou taxa de rejeição. Aí eu, por que a taxa de rejeição é uma excelente métrica para analisar? E ele me explicou a lógica da taxa de rejeição. E aí eu fui, com o conhecimento que tem, e falei, sua lógica da taxa de rejeição está errada. A taxa de rejeição não é a métrica que mensura isso, isso e isso. Na verdade, a rejeição mensura isso e aquilo, aquilo outro. Aí ele, você está correto, realmente a taxa... Ou seja, se eu não tenho conhecimento de base, Você vai ele assumir, fala que a rejeição é assumir que é aquilo, verdade. assume Não, que é é porque verdade tem uma e vambora. desconexão muito grande entre o que é usar o chat GPT e dar contexto pra ele e o deep learning, né? Boa. Que aí, nesse Aham. caso, você tá usando uma maçaroca de dados, Uhum, gerando inteligência uhum. dentro daquele núcleo específico de inputs que você gerou. Perfeito. Uhum. Beleza? E aí, nesse caso aqui, dar contexto pro chat GPT é uma coisa completamente rasa do que Exato. utilizar Deep Learning. E aí é que tá, porque assim, por si só, a gente tem um problema hoje com o chat GPT, que é ter a base de dados limitadas até 2021 apenas. Uhum. Então, automaticamente, ele tem a O cabeça de 4.0 2021. não tá Tá, mais... tá Ele integrado ao acessa a Bing já. internet, É, tem já. um Pago, né? plugin. O pago tem, Isso, já tá tá. mais É, o avançado, pago né? já tá. Tá O pago já integrado ao tá. Bing, né? O 4.0 tá integrado ao Bing, né? O Plus, né? É o Plus, que tu Que paga é o lá. pago. 20 doleta, né? 20 doleta. 20 Mas eu entendo não, que- 10 doleta. Nada, $20 não? 20 doll. 20 doll? 20 Ah, dólar. Ah, pensei que você Aí. Paguei caro. É, porra, não sabe nem quem tá pagando. Eu Cara, tenho quando lá. tem dinheiro, nem Tem, sabe o que tá maneiro, pagando. maneiro. ó. Só que ele ainda não acessa a URL, ainda tá com algumas paradinhas ainda. O do Google, o Bard, já tá um pouquinho mais Tu testou, evoluído. comparou os dois? Barra de GPT? Ainda não, ainda não. Os moleques estão pra fazer isso pra mim. O cara delega agora, tá? Sabe nem que tá pagando $20? Sabe nem que tá pagando Eu 20, tenho viu? essa porra aí. É Não, 10, eu- pô, 10, pô. O chat GPT eu utilizei pra algumas coisas, assim, uma mais obscuras, outras menos, mas assim, eu usei pra testar mesmo, pra poder. Esse momento que a gente vai entrar agora. A gente tá falando de benefícios aqui, basicamente, em suma, quando a gente tá falando de usar um chat GPT ali, e os benefícios que ele pode trazer é, pô, estruturar um dado ou outro, é te ajudar com insights básicos, é te ajudar a entender. Eu tenho usado em alguns momentos, para montar pautas, eu estudo, né, um pouco sobre, leio bastante, depois imputo, dependendo da situação, dentro do ChatGPT as informações que eu quero. Falo, baseado nessas informações, escreva perguntas. E com o que ele me escreve, depois eu vou lá e faço o meu. Mas basicamente eu faço isso de vez em quando, né, para temas mais complexos e tal, Uhum. para poder ver como ele consegue deixar isso de forma mais sucinta, para eu não entrar tanto no techniquez. Mas quando a gente começa a entrar em benefícios, eu entendo que existem alguns, né? Então a gente está falando aqui de você botar dados não estruturados, de você pedir para ele te auxiliar em coisas básicas. Cara, principalmente, benefício, principalmente quando o negócio é pensado e planejado. Isso aí. Aí tem benefício. Eu vejo uma série, assim, revisão do seu código. Se você quer otimizar seu código, cola o seu Aí é um código lá. benefício. Tá aí o benefício. benefício. Agora, Ele vai pedir pra planejado. construir o código em cima de uma regra de negócio, aí já fica complicado. É, É mais complicado. Que aí ele já começa a dar uns outputs meio Exatamente. zoados. Mas agora o GitHub já tá utilizando uma ferramenta dessa. Que ele Tem o Copilot. analisa. É Não, o ele tem o Tem o Copilot Copilot, para ajudar o GitHub cara a Copilot. escrever. E tem já a inteligência artificial para poder analisar por request e montar a documentação. Tem, verdade. Isso é maneiro. Verdade. É benefício do caralho. Isso é um Porque puta assim, o benefício. programador demora um tempão gerando algo documentação. planejado. Exatamente. Ah. O grande lance do chat GPT, ao meu ver, é que você tem que saber perguntar. Boa. Então, se você não monta um bom prompt, a chance de dar errado é altíssima. Altíssimo. né? Não, isso E- é maravilhoso, porque essa questão de saber perguntar é a mesma coisa que saber entender requisitos, né? Mas tudo bem. Exato. Então eu vejo o ajuste ali do código, né, como um grande benefício, dúvidas de conteúdo. Então, pessoas mais Sim. leigas podem perguntar o que é machine learning, o que é aprendizado de máquina, o que é redes neurais. Conhecimentos que já são mais sólidos, tem 1 milhão de artigos aí, ele vai resumir numa boa. Então, eu acho que é uma outra vantagem.
Resumir texto também, que ele... Resumir texto. Resumir texto Agora é vocês muito bom. viram? Dar o Eu vou te dar tom um no exemplo de resumo de texto. texto. Deixa a Raíra finalizar. Vou te dar um exemplo. É que eu ia jogar uma bomba Pode aqui. jogar, manda ver. Pode manda jogar. ver. Vocês viram um plugin que vai sair ainda, não saiu, não foi liberado pra todo mundo ainda, que se chama Code Interpreter. Olha, eu tô gastando meu inglês aqui tô... também. Isso é inglês da Tijuca, tá? Ah, Isso aí é Botando inglês da 10 horas de Tijuca, Pink tá? and Blue aí. É, Pink and Blue, ó. querida. É o PBF. para. Mano, no PBF aí, como? Fala tu. Esse plugin que ele tá pra sair disponibilizado pro público em geral, o que que acontece? Você consegue subir com uma base de dados, e aí eu entendo que a gente vai discutir ética, privacidade, lá, daqui a pouco. Mas o negócio monta a visualização, o negócio traz insight e ainda traz recomendações, obviamente, Sim. hiper rasas. E aí, cada vez mais, a gente vai caminhar para um papel de uma figura de analytics que seja cada vez mais crítica, que é algo que a gente já vem batendo há muito tempo, né? A necessidade de você ser crítico para com aquilo que você está construindo, Perfeito. você saber o porquê que você está fazendo aquilo ali, qual é a pergunta que você quer responder, porque isso o ChatGPT não vai fazer, quem vai fazer vai ser você. Mas você precisa saber trilhar um caminho dentro das novas ferramentas de inteligência artificial que vão aumentar certamente a sua produtividade, automatizar testes, mas que te deixem livre para pensar de fato. Porque se você se atém só ao básico do básico, plugins de inteligência artificial vão fazer. Ah, com certeza. Você Concordo, falou tá? de inteligência artificial e polêmica. Vocês viram o Cal GPT? Que era a inteligência... Não. É o Kale GPT. Todo mundo que usando inglês É. aqui, você Não, vem com chaus. Eu vim, É sacanagem, eu vim né? lá de Porra. São João de Meriti, né? A Baixada Fluminense. O Cal GPT é a inteligência artificial que veio pra poder destruir a humanidade. Que louco. Nossa, eu não vi isso. Isso é muito louco. Eu te mando Isso aí no é vídeo. eu robô purinho, tá ligado? Isso aí, deixa eu só falar no negócio do resumo de texto, eu fui fazer esse teste, tá? Eu joguei lá no chat GPT, eu não joguei o texto, eu joguei lá. Primeiro fiz, fazer um fichamento, fazer resumo, fazer uma resenha do mesmo texto. Eu botei as informações completas do texto. Não fez corretamente, filhão. Não fez. Eu ainda pedi assim, me vê 20 citações do texto tal. Botei o texto, botei qual página que eu queria, qual era o autor, a edição, completinho, né? Como se fosse uma referência bibliográfica. Não fez corretamente. Não fez. Eu com o texto na mão ele estava vendo que ele não estava fazendo corretamente. Então, cara, tem que ter maior cuidado. Porque aquilo que tu falou, se assume aquele como premissa verdadeira, ali, porra, isso aqui é verdade Sim. absoluta, ó. Você não pode se achar, botar uma assimetria de poder de Não que pode. o ChatGPT sabe mais do Sabe que mais você que que é você. especialista naquilo, Boa. né? Se você é especialista naquilo, se coloque nesse lugar de Perfeito. especialista naquilo. Não Sim, tem é. uma assimetria de poder Esse exemplo aqui. que eu falei da métrica, tiveram mais uns 3 ou 4. Eu mandei pro time até documentar lá o print e tal. Por conta disso, mandei mais uns 3 ou 4, que eu fui fazendo perguntas e ele foi falando. Eu falei assim: qual a diferença de usuários novos e recorrentes? Usuários novos, aqueles que nunca acessaram o seu site. Eu falei, pô, bullshit, tu errou de novo. Eu ainda comentei, o time tem um comentário, o time tem um print, botei, errou! Errou! E a gente não agradece. Ele agradece. Porra, tá de sacanagem. O Mas- nível de conhecimento dele é muito raso, muito porque tipo, dependia de um contexto muito gigante pra você. É porque é muito simples, cara. É uma inteligência artificial. Exatamente. Se é artificial, foi produzida por alguém. É, Que então, é nós aqui, cara. Somos Exato, nós humanos. e eu acredito que é pra gente finalizar esse papo do benefício aqui e entrar num outro, é justamente a gente não vai ter uma substituição, pelo menos nesse momento, sobre aquilo, porque o máximo que ele tá fazendo é te ajudar a automatizar e agilizar alguns processos. Mas ainda cabe a você saber o que falar e como comandar, né? Não, Acredito que é pelo porque menos nesse momento, daqui a pouco eu vai queria ter só mais. criar a separação do chat GPT Boa. e as tecnologias de inteligência Perfeito, artificial. são coisas Total. diferentes. Porque a API São do coisas próprio diferentes. GPT lá, Do ela OpenAI tem lá. uma porrada de recursos Boa, muito boa. interessantes. Aham. Sim, sim. Revisão de código, tem até algumas coisas de transcrição de vídeo, que Boa. aí são de extremo Isso é a parte benefício. maneira A do gente não pode, negócio. sem querer Assumir ser cuzão, que mas tipo, inteligência artificial é um chat GPT, Exato. pelo amor de Deus. Caralho, mó Exato. Tem cuzão, uma hein? porrada de coisa que tá por trás ali e que aí sim traz um puta benefício. Não. Você tem tanta revisão de código que tem uma API específica dentro do GPT Perfeito. para isso. Você tem transcrição de vídeo e aí cada vez mais você vai tendo imagem e eles vão adicionando novos recursos e outras APIs vão se beneficiando dela. Tem uma porrada de API agora que Qual o tá nome daquela que consumindo você usa no Discord pra imagem? Midjourney. 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 É outra. Midjourney. Vai ser o Deixa eu só falar uma parada no que a Reira falou. Qual é o nome da parada da tecnologia? Coding, o quê? Code Interpreter. Caralho. Uau. Pick and Blue Freedom. Em português, tá? Porque interpretação de código. Não vou falar em de capa, falar isso em inglês. É o plugin do código. Eu não vou nem me arriscar, pô. Aquela parada do código. plugin do Aquela código. parada lá de plugin O do código. interpretador de O código. interpretador de código.
Recentemente, eu também não gosto de ficar falando de tecnologia aqui, porque, porra, mas enfim, tem que falar porque casa muito com isso que ela falou. Recentemente, a Microsoft lançou uma plataforma de análise de dados chamada Microsoft Fabric. Enfim, Aham. não sei se vocês ouviram. Sabe que Foi o Microsoft recentemente. Fabric é porque a Microsoft ela é um tanto quanto criativa demais. Porque Fabric era uma solução do Twitter, mas tudo bem. Eu acho que essa coisa interessante, tá brincando. Porque daqui a pouco vai aparecer os especialistas em fabricação de dados. Por causa do Microsoft do Fabric. Exatamente. Boa. E tem uma parada que é justamente assim, tem todo um trabalho anterior, né? Levantar requisitos, né? Preparar modelo de dados. Você pegar um modelo de dados e jogar dentro ali dentro da plataforma, que é o Power BI que está sendo utilizado ali. O Power BI ele já sugere para você as análises realizadas em cima daquele modelo de dados. Não sei se é exatamente esta porra. Uma delícia. Tá? Não, Porque ainda falta testar muito essa parada, tá? Com certeza, e tem uma série de evoluções aqui. Na mesma linha, hoje você tem uma biblioteca chamada Pandas AI. Não sei Eu Pandas se vocês AI, já conheço. viram. E assim, o que isso no limite, ao meu ver, traz, tá? De benefício para com o negócio como um todo e para profissionais de analytics. Você facilita muito a democratização de dados, porque aí o papel do analytics deixa de ser responder aquelas perguntinhas do tipo, qual a média do não sei o quê? Com a venda nos últimos... Quantos usuários Vou até colocar no bolo, tem apareceram, uma não sei lá ferramenta onde. interessantíssima, que é o GA4-SQL.com. Essa é muito boa. E aí, ele, através de um Aí input, já não é pra mim, aí já não conheço. através de um input de texto, ele te gera uma query SQL em cima do que você quer extrair Pô, do dado do BigQuery ou de qualquer data Mas warehouse só que um você queira porém, fazer. tá? Assim, pelo menos não sei como é que tá nessas outras tecnologias que vocês falaram, mas tem um preço para isso. Microsoft Fabric é uma licença premium. Não, então, mas Obviamente o que BigQuery... Tem uma brincadeira, tem assim, um choro, né? O Não vai ser de graça. GA4-SQL, ele é uma ferramenta onde só vai gerar query SQL para você. Ele não te gera o output dos dados. Você teria que pegar esse código Jogar SQL e jogar dentro de um BigQuery. E aí o BigQuery ele tem um free tier lá de, se eu não me engano, 5 GB de armazenamento. Isso. E ele tem uma limitação de quantidade de linhas por mês que você pode extrair, sacou? Mas ainda assim, tem que tomar um puta cuidado, porque é muito rápido estourar e quando você vai utilizar essa ferramenta, seu cartão de crédito já tá Tá cadastrado. cadastradinho lá, quando no final do mês vem lá $10 mil lá. e é muito importante ressaltar que, gente, pelo amor de Deus, não vai botar dado da empresa de vocês nessas ferramentas doidas, não. A não ser que você tenha autorização da pessoa de segurança da informação de onde você trabalha. Porque isso é uma loucura. Eu tenho um caso disso aí. O cara compartilhou, tava lá empolgado estudando, era Power BI, estudando e compartilhou lá o Power BI dele no LinkedIn com um dado da empresa. O nome da empresa e tudo. Um dado dado confidencial, porra, da empresa. Compartilhou lá o link. Não foi nem um print, não. Foi o link. Você clicava e tava o Power BI e Davi compartilhou publicamente a parada. E ele saiu da empresa? Aí, Descansa em paz. Descansa em paz. Tema, Caralho, mas é bom pra você empreender, viu? Não faça merda. Pra fechar essa parte da Microsoft aí, a Microsoft ela tem hoje uma ferramenta de vídeo recording que é o Clarity, né? E ela tem o Clarity integrado ao Copilot lá. Então ele consegue pegar pelo vídeo recording do teu site e extrair os insights pra você. Tá ligado que a Copilot Microsoft integrando a porra toda. tudo com o Copilot, É né? isso aí. Porra toda. Tem que fazer valer os bilhões que gastou no ChatGPT ali, né? Tá integrando tudo. Compraram, não vou usar pra nada. Só que vai ter um preço essa Vai brincadeira. ter, com certeza. Vai, pô. Vai. Eu queria, pra ainda trazer um pouco mais de... Que a gente tá falando das coisas boas, daqui a pouco a gente vira, né? Tipo, nesse momento é o Luke Skywalker falando de toda a parte positiva da força. Daqui a pouco a gente vira o Darth Vader e fala do lado negativo da força, pô. Então eu queria, se vocês pudessem trazer aqui ainda, cases de sucesso que vocês viram do uso da inteligência artificial para essa parte de dados. Vocês viram que a galera conseguiu utilizar a inteligência artificial dentro de uma área de dados específica para alguma função e conseguiram com isso resolver um problema ou melhorar em dias, em tempo, alguma coisa. Vocês têm alguns cases aí que vocês lembram e conhecem? Claro, vou falar. Ele mencionou na saúde, vou deixar até para ele dar mais detalhes aqui. Mas Netflix é um case, Spotify é outro case. O que seria da nossa vida se a gente... Lembra quando a gente... Olha, eu só vou declarar aqui minha idade, hein? Quando a gente entrava na locadora e tinha que escolher, sem falar assim, isso aqui combina com você? Fita você queria? Sistemas de recomendação Muito hoje louco. personalizam a experiência, né? Isso te traz uma proximidade, Faz um muito senso sentido. de aquilo ali é pra mim. E a gente Perfeito. sabe que
na perspectiva do mercado como um todo, quanto mais customizado, mais a gente tende a gostar daquilo que está sendo ofertado, porque a gente se sente incluído naquele pensamento, naquela oferta e tudo mais. Então, sistemas de recomendação em streaming, segmentação de clientes e usuários para estratégias de vendas, por Você exemplo, é falou bem do comum. Spotify pra caramba, né? Você abre o Spotify, tem várias O playlists que são Netflix suas. não tem uma série perfeita? Spotify. Aham. Ah, não, a Netflix, Netflix fez uma série, pode Esqueci o crer. nome, mas Porra, sim. tá famosinha aí, cara. Que tinha que escolher se o negócio vai pra lá. Foi baseado em séries dos anos 80, em filmes dos anos Tá falando de 80, Stranger 90. Things? Não foi? Não, acho que Stranger Não. Things não foi, Não foi não. baseado na ação? Não. Não. Tem um filme Deixa eu novo, colar tem um aqui. filme recente da Jennifer Lopez que eles Não, usaram- acho que foi isso mesmo. Ele, Stranger ele foi o tema de saber que é baseado nos anos É isso aí, o 80. tema. Ah, O tá. tema foi em Ah, cima tá. de Não inteligência sabia. artificial. Eu lembro disso. É, Maneiro, deixa eu só colar aqui. ver Mas se pode isso ser que eu mesmo. esteja falando Vai merda, então falando aí. pesquisa aí. Maneiro, mas É, vou colar aqui. o que eu ia falar que eles fizeram recentemente, que eu sei, que teve um filme da Jennifer Lopez chamado Mãe, da Netflix, que foi baseado em todas as coisas positivas que as pessoas falam de filmes. Então botaram uma mulher protagonista num filme de ação, que tem uma história com um filho, e aí um monte de crítico de cinema caindo de pau, falando assim, isso aí é o filme que a Netflix mandou alguém fazer só pra agradar o algoritmo. Eu falei, pô, mas agradar o algoritmo é trazer dinheiro pra ela, e trazer dinheiro pra ela é trazer retenção pro cliente. Ela não é uma ONG, porra. Ela fez um filme que atende ao cliente dela, pô. Acabou. Ah, esse filme é uma merda. O cliente dela deu 5 estrelas, cara. Que é Qual o uma limite merda do pra humor, né? você que é crítico, Qual o tá limite, ligado? né? Não, você que é crítico acha uma merda. Ok, tudo bem, mas a Netflix fez isso bem. E o Spotify que você tava falando, né? O Spotify, ele tem playlists que você não cria. Você abre lá, tem tipo assim, manhã relax. Aí tu fala, que Eu porra é amo. essa? Quando tu clica, o meu manhã relax é diferente do da minha mulher. Pô, é isso aí. É isso. É isso. É isso aí. O GPT-4 também tem uma porra dessa, né? De tu mandar muito cria foda. uma playlist pra mim assim, acessado, ele já cria Muito foda. e tu já abre no teu Spotify já É com a muito parada. foda. E aí você descobre Toda até criada. músicas que tu não conhecia, então é um outro caso o Spotify, né? Sim. Boa. E você tava falando da Cara, a área da saúde é sensacional, tá rolando várias paradas, né, cara, na área da saúde, principalmente com reconhecimento de imagens, identificação de tumores, né, em estágio inicial, através de reconhecimento de Sim, imagem. não, eu vi Teve um um que ele famo- teve um conseguiu recente prever agora. um câncer de mama com a inteligência artificial analisando o exame. E ele Caralho. conseguiu pegar uma célula que viraria um tumor. Caralho. Perfeito. Tipo assim, anos de antecedência daquela parada. Caralho. E tá sendo muito usado também na parte da astrofísica, né? Na parte Sim. lá de reconhecimento de contagem de buracos lá em Marte. Está sendo usado pra cacete, né? Na parte da astrofísica, né? É. Astrofísica. Pô, mas aí se os caras da astrofísica tá usando, eu vou usar pra poder gerar meus conteúdos. pô. Inclusive, então vou te falar, inclusive estão precisando de pessoas para desenvolver algoritmos Sim. Prompts, né? algoritmo de inteligência artificial para poder ler, né, essas imagens que vêm lá dos satélites que estão Uhum. navegando pelo espaço, para poder fazer essas certas identificações ali, tem alguns requisitos específicos ali. Olha aí. Estão recrutando ali. Projetinho de final de semana. Projetinho de final de Final de semana. Contar buraco em Marte. né? No final de semana. Acho que um outro case maneiro era o que a gente tava conversando aqui antes do almoço, né? Quando acabou de rolar uma etapa de surf, no momento que a gente grava isso aqui. Porra, bem lembrado, brother. Bem lembrado. Sensacional. Então, explica aí, Não fica à sei se a vontade. Raíra viu, a Não gente tava vi. conversando Levantei a aqui. bola pra você cortar. Depois eu cara. acho aqui e te mostro. Recentemente teve uma polêmica, né, numa das etapas do Campeonato Mundial de Surf. Surf Ranch lá na piscina do Kelly Slater, né? Kelly Slater, isso. Onde teve uma polêmica com relação a notas entre dois competidores na final. Beleza? Todo O mundo brasileiro foi garfado. O Mediana é a Não, polêmica do foi o Mediana. Ítalo. Foi o Ele foi Ítalo e o garfado. Griffin. Só que, porra, cara, o surf ele é naturalmente um esporte subjetivo, né? Uhum. Só que na piscina as ondas são exatamente iguais, não é no mar que é diferente, né? Uhum. Então essa subjetividade ela diminui. Então, diante dessa polêmica toda, fizeram uma análise das ondas do Ítalo e das ondas do Griffin através da inteligência artificial, com reconhecimento de imagem, reconhecimento de tudo, padrões. né? Então você consegue identificar a batida que o cara dá na onda e o splash que a água faz, o tamanho, o arco que ela faz. Se o cara tá dentro do tubo, se tá fora, Quanto tempo que ele tá o dentro do quanto tubo? tempo tá dentro do tubo, o ângulo que ele seja, fez da Vira batida. exato, né? Tudo isso, depois eu te mostro Isso aqui aí no vai ser o vídeo. VAR do surf. Depois eu te mostro Que aqui no vídeo. loucura. Vai ser o Muito VAR louco. do surf. E aí É o VAR do comprovaram que surf. o Ítalo tinha que ter recebido E a a nota maior. a inteligência artificial no final, ela bota lá, sugestão da nota XPTO pro atleta tal. E a nota do Ítalo seria maior do que a do Griffin, ele teria sido campeão. Teve um É o relacionado, VAR do surf. Ou seria teve o um VAR do surf. relacionado com a NBA que os caras colocaram os dados de uma porrada de jogadores lá pra poder montar o real top 5 de melhores atletas. E aí os caras descobriram que tem um atleta que ninguém fala,
que é, tipo, top 2, embaixo só do Michael Jordan, e que ninguém fala desse cara na mídia, tá ligado? Tipo, quando a análise da dados, cara. O cara da análise de dados da inteligência artificial. É porque o cara... Sério, eu Foi o que pego ela e te falou, mando. né? Ela buscou um resultado fora do Isso. padrão, né? É porque Exatamente. o cara, esse maluco, eu não lembro agora, mas eu sei a história, porque ele não conquistou título. Só que quando pegaram, tipo assim, cesta de 3 pontos, o cara tinha uma apuração Caralho, gigante. esse tipo, Enterrada, Porque o toco, time não sei o não que, devia passe. ser tão bom assim. É, e o cara logo não ele conseguiu não ganhar se e tal. destaca. Então ele não virou um popstar. Tipo o fudido. Fluminense, né? Tem Ah, obrigado, eu gostei mais dela agora, tá? Entendi. É, eu gostei mais dela, porque ela Um tricolor exemplo, agora. tu já de um foi. montão de exemplo, eu tô dando exemplo aqui. O exemplo? Vamos dar exemplo do Flamengo. Que cheio do Eu não sou dinheiro. Flamengo, eu tô com isso do É, América, caralho. você é bom. Você tá com a música da América aí, gostei da música. Mas E a gente, desculpa interromper, eu queria falar também da educação, né? Que é Isso. super importante. Eu sou caralho. suspeita, obviamente, pra Na falar de educação. Tribe, né? Mas projetos para prever evasão escolar. É muito mais Boa. fácil você resgatar o aluno antes dele evadir, por exemplo. Uhum. Estratégias de aprendizado customizado. Então, aderir à sua plataforma de aprendizado, né? O seu LMS às necessidades Daquela pessoa. né? de Ó, cada eu vou só dar um pessoa. Isso é spoiler. uma tendência, um movimento novo, né? Que tá chegando. A minha tese de doutorado é baseada nisso aí. Inteligência artificial na Caralho, utilização. peraí. Cara, Peraí, ele não peraí. mete em inglês, mas ele mete a minha tese de doutorado do Olha MVP da ele. Microsoft. É justamente a caralho, pô. É, Hall da Se Fama. fudeu, ela. Aí, o Hall da Tá ligado o Hall da Fama da NBA? Tem o É. da Hall da Fama da Microsoft. A mãozinha de Claudio Bonel tá lá, ó. A ideia é justamente isso aí. Ficou sem graça ele. Ficou sem gracinha. A ideia é justamente isso aí. Porra, vamos deixar eu falar? Quase que ele cuspiu. Meu trabalho no ensino médio é justamente sobre isso aí. Sobre o uso da inteligência artificial no feedback dos alunos para fazer um ensino mais customizado. Exatamente sobre Muito isso. legal. Pô, isso é muito bom. É exatamente Em sobre qualquer isso que eu tô esfera estudando. da educação, né? É, em qualquer esfera da educação. O problema é que quando a gente fala de educação, a gente tem que estar direcionado para a pública, né? Uhum, Porque a privada tem dinheiro para fazer qualquer porra. uhum. O cara tem grana. Entendeu? E, obviamente, com tudo que a gente fala aqui, tem um custo, né? Tem dinheiro, Sim, né? sim. Quero ver Dudu Paz aqui, porra. A gente tem que trazer Dudu aqui. Tá enrolando a gente. Mas quem sabe não tem, né? Uhum, é. Quem sabe a gente não fala Não, mas dos agora dados sem sacanagem, da assim. futura Agora, sem zoeira. É importante ter esse debate ser levado para uma esfera pública. Sim, sim. Entendeu? Isso tem que ser debatido numa esfera pública. Não tem jeito, porra. Porque isso que a Raíra falou é importante pra cacete. Entendeu? Mas, obviamente, tem que ter um incentivo, porra. Não, e tem que chegar nessa esfera pública público, né? justamente pra poder a gente chegar nesse momento, a gente vai discutir a ética da parada, né? Perfeito. Já querem falar disso ou a gente Perfeito. deixa pra A daqui gente a tá pouco? ansioso falar de ética. né? É, tô achando Sentindo que é o que tá- momento, Lá né? vem, lá vem. Deixa eu fazer só mais uma coisinha assim e tal. Mais uma coisa boa, só pra coisinha, fingir que a gente é bonzinho. É, eu ia falar sobre vocês, falando de inteligência artificial como um todo. Quais são os algoritmos e técnicas assim que vocês veem mais comumente sendo aplicados na área de análise de dados? Pensando em algoritmos. De forma geral, Isso, de pensando em forma geral, algoritmo, pensando em No algoritmos. meu cenário atual hoje está sendo Deep Learning, cara. Deep Learning. Deep Learning está sendo o mais vivo hoje na minha vida. Isso aí pensando corporativamente falando, dentro de organizações, tá? O Deep Learning é aprendizado profundo. Pensando em técnicas de inteligência artificial, tá? E pelo que eu tenho estudado, por isso que eu tô manjando um pouquinho da parte da área da saúde, minha esposa é da área da saúde também, Sim. né? O Deep Learning é uma coisa que está sendo bem viva no meu dia a dia. É porque você pode me corrigir se eu estiver falando Eu merda, vou mas corrigir, eu vou corrigir. mas é o Deep Learning que vai dar profundidade a um tema específico, né? Porque você gera um input de dados para dentro de uma análise específica que você vai dar o contexto para essa inteligência artificial e ele vai gerar a partir daquele contexto, mas tipo, não um contexto de já chat GPT, imagine que você é um médico, tá ligado? Não, é muito maior do que isso, né? O Deep Learning ele vai junto da parte de sentimentos. Uhum. Então, por isso que eu falo assim, eu quero trabalhar reconhecimento do sentimento. Tu faz um tweet Uhum. lá. Fluminense só tem arrombado. Entendeu? Mentira. Fluminense só tem jogador top. Beleza? Boa, melhorou. Esse reconhecimento do seu Twitter é para saber se você, quando digitou aquele Twitter, se aquele texto ali era um texto que indica positividade, que indica Uhum. negatividade. Quando a gente faz o reconhecimento de imagens ali, uma visão computacional da coisa, a gente está tentando ali fazer um reconhecimento visual do negócio. Uhum. Isso chama-se visão computacional. Então a ideia é que a gente se aproxime, né, dos sentimentos. Tem outras paradas aí, tá, cara? Agora tem o óculos padaltônico, que é sensacional, mas aí já envolve a IoT, já envolve a porra Sim, toda, IoT. que é Mas sensacional. essa parte que você falou do sentimento é muito interessante, porque se você resgatar uns
vamos falar 2 anos atrás, no máximo, assim, 1 ano atrás, no máximo, até 1 ano atrás, e até o momento talvez que a gente grave esse podcast aqui, tem muita gente trabalhando com rede social que o sentimento positivo e negativo é feito por um humano que olha o que a pessoa escreveu no Twitter sério? ou e tal e Isso em rede fala social? positivo e É negativo. mesmo? Hoje, E aí isso vai alimentando as informações para depois você entender não o sabia, não. seguinte: hoje, no final do mês, quantas pessoas falaram positivamente da marca e quantas pessoas falaram negativamente? Tem Maneiro isso ferramenta aí. que controla isso e você vai dando positivo e negativo. Só que É imagina. um humano mesmo é um lendo tweet por humano, tweet? isso. Não, mas já tem com IA já. Já tem Não, com IA, a mas gente já tem não, mas eu tô falando mas que tem hoje, empresas ainda que no fazem. momento que a gente tá gravando, vai ter gente que nem sabia que IA podia fazer isso. E tem Cara, que gente maneiro. lá olhando agora e falando assim, porra, Isso eu qual não é? sabia, não. Não sabia, É? não. Já tem tinha essa visão, não. alguns bots que analisa o que as pessoas estão falando de você no Twitter e te dá uma porcentagem de De sentimento. de sentimento. Já tem, já. Então, isso aí é Deep Learning no reconhecimento de textos. Entendi. Eu não É sabia porque que tinha gente fazendo isso no olho, bom. na unha. Ah, bom. Isso eu não sabia. Com certeza tem. Eu vejo uma diferença entre o que tem hoje e o que vai ser no futuro, tá? Uhum. Eu acho que Deep Learning não é ainda o mais usado, né? Não, Quando a com gente tá certeza não. falando de mais usado aqui, certamente regressão linear vai estar no top 1. Aprendizado supervisionado, machine learning sendo uma sub-área da inteligência artificial. Então, esses aprendizados supervisionados, né? Que nem nesse caso do se esse sentimento é bom, esse Aham. sentimento é ruim, esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim. Eles ainda são os mais usados ali por pessoas de analytics, ao meu ver, no mercado como um todo. Eu acho que a gente caminha cada vez mais para técnicas mais robustas Sim. e mais profundas, como Deep Learning. Visão computacional, pô, carro que dirige sozinho, Tesla que dirige sozinho. Pô, isso daí é louco, né? uma Isso é bizarra. muito louco. Muito Isso louco. é muito louco. Muito louco. Isso é Eu vi um aplicativo também que o cara uma loja de roda, né? Roda de liga leve, né? Uhum. Que o cara chega um carro lá, tira uma foto e o aplicativo sugere qual é a melhor roda pro teu carro. Isso é muito louco. Isso é muito Então louco, dá mas pra é usar, muito eu tô dando foda. esse exemplo, dá pra usar pra porra toda, mas se Exato. tu ficar pensando muito, você consegue usar a inteligência artificial pra porra de coisa. Sim. Daqui a Total. pouco o dentista vai estar utilizando para poder, né? Você acha que já não Se tem? já não tiver, Já alguns não tudo tiver. se não Sim. tiver. Invisalign é o quê? A Invisalign A é isso, pessoa no tira carro, mais de 1000 fotos da tua arcada e cria vários protótipos, vamos dizer assim. sugestões. Não, ele cria o seu aparelho, só que é um Aham. aparelho móvel. E aí você tem semanas para ir usando, porque o seu dente vai girando. Então ele faz uma vez a fotografia do teu dente inteiro, da arcada inteira, mais de 1.600 fotos. E aí ele te manda semanalmente ou quinzenalmente o aparelho que você tem que usar. Porque ele coisa. já sabe que o teu dente Caraca. movimentou. Que E agora, loucura. detalhe, quando você pega a segunda versão, agora é a versão 2, deixa eu botar, pum, encaixou. Aí tu fala, encaixou, mas tá um pouquinho mais apertado. Por Não, quê? mas Porque mas tá é girando de cravado novo. que já tá usando IA para isso? É cravado. Porque Ai, que irado. o cara não faz nada, Luciano. É tirado um monte de foto e Porra. depois tu recebe em casa o aparelho. Foto Aí você, Google raio-x panorâmico. aí você, de tanto em tanto tempo, volta no dentista, pro dentista avaliar se tem que fazer mais alguma coisa no teu dente. Deixa eu botar um negocinho aqui, loucura. acular, tira a foto de novo, manda mais dentista. Maneiríssimo. Invisalign, Invisalign. Invisalign, tem outra, como é que é? Odonto, não sei as quantas. Porrada, Invisalign é o mais conhecido, assim. Mas é isso. Muito Você louco. senta, bizarro, eu não fiz, minha esposa fez. Ela sentou no bagulho ali, aí Porra. abre a boca, o bagulho. Eu olhei e falei assim: Que isso? o que é isso que tá preenchendo a arcada dentária aqui dela na minha tela? Aí a dentista, é a fotografia aí. Eu falei: que isso? E tá tirando quantas fotos ela? Nesse momento já foram 2.800. Eu falei: tirou Caraca. 2.800 Caraca. fotos da boca da minha Em todos os botou. ângulos possíveis Bizarro. e imagináveis. Bizarro. E aí é o aparelho que é invisível, né? Você não vê o aparelho ali em si. E, porra, é do caralho. Aí eu botei aqui Invisalign e apareceu aqui um artigo. Ó. Ó, Inteligência artificial e o aprendizado de máquina são ferramentas poderosas que podem ser utilizadas para superar alguns dos problemas clínicos que os ortodontistas, que isso é ortodontia, né? ortodontia. Enfrentam E o diariamente. aparelho é bonito, porque você não percebe que a pessoa tá com o aparelho ainda. É é bizarro. aquele E transparentezinho. é um aparelho de plástico. de Exato. plástico. É bizarro. Aí o que acontece é muito mais aí, de novo, a gente volta àquela parte onde o dentista, ele avalia se o dente se mexeu, não se mexeu. O que o dentista tá fazendo no final das contas é acelerar o processo que talvez a pessoa, ao usar um aparelho, levaria 5, 6 anos, ela usa 1 ano, 2. Uhum. Só que ainda assim requer a supervisão Claro, do dentista olhar, não mexeu, deixa eu botar um bracketzinho aqui pra forçar um pouco mais. Sim, sim, Uhum. sim. Vou É usar que o nem ajuste cirurgia com robô, né? É do caralho, mas isso é do caralho. fino. Eu fiquei Robô maluco. É bizarro, mano. Já viu? Meu Já pai vi vídeo. fez cirurgia Teu pai com fez? robô. Que loucura.
É, o médico opera o É, robô, mas né? é uma loucura. Ele tá ali olhando pro robô. Mas é uma loucura. Você Mas paga nada- caro É. até pro médico. O médico brincar de videogame, né? Mas na minha cirurgia tem um braço mecânico ali, né? É, exato. Cara, que loucura. Mas é porque aí o cara programa assim, 1 centímetro pra direita. Não corre risco da pessoa dar Passar um 2 pouco mais. centímetros. Pra mim só dava pra entendeu? fazer isso no Grey's Anatomy. Não, já Muito super louco, dá. né? Eu vi um vídeo do cara descascando pêssego, né? Com... Ah, isso é Uhum. muito legal. Deixa eu ver Isso é esse vídeo. muito foda. Porra, mas é um nível de sensibilidade surreal, né? De Surreal. detalhe, um negócio absurdo. Surreal. O braçozinho mecânico lá de É de- cirurgia descascar. assistida por robô que chama. É. Muito louco isso. Cara, teu pai fez isso e foi de boa? Foi... Foi de boa. Esse é Tá, muito tá doido. ótimo. Agora, a sensação também é foda, né? Que você paga pro médico brincar de videogame, tá ligado? Porque esse braço robô é igual a pegar ursinho de pelúcia, já viu? O médico Mas não é tava nem no lá no centro braço, cirúrgico, não é ele nem tava no fora do braço. hospital? Esse é uma Não, ele tá É uma dentro máquina? do centro cirúrgico. É. Imagina que se der merda no robô, acabou a pilha. Assistido. Porra, o cara É. tá na Índia? Aí Acabou a entendeu, pilha do foda? robô, viado. Tira da tomada. Eu Ele tô tá lá, a perguntando isso equipe porque tá isso já lá. tá acontecendo. É. Já tá rolando já? Operação remota. Não, esse tem É, uma equipe médica. muito A equipe louco, médica cara. dele tá ali e tal. Agora, rapidinho, a gente falando de técnica mais usada, eu lembrei de algo Boa. que acho que é importante a gente falar pra galera que tá ouvindo aqui, que é super importante não querer pular etapas. Não existe técnica que serve pra tudo. Existe problema e existe solução. Porra, aí, salve de palmas, por favor, hein? Perfeito. Puta Salve que de Porque palmas, senão hein? depois a galera vão querer correr pra... Ai, gente, arrasei. Esse- Arrasou. Aí Tem depois, meu voto, hein? depois as pessoas vão querer correr pra usar Deep Learning pra coisas que não tem a menor Não, cara, necessidade. Comprar uma Ferrari pra andar aqui na Barra da 40. Tijuca. Pá, essa frase desse senhor Eu aqui falei foi isso, muito não adianta boa. porra Falei nenhuma. isso, Comprar uma Ferrari pra andar 40 na Andar Avenida aqui dos na Ayrton América Senna, é foda. Esses dias eu vi uma Maserati Aí, ó. aqui. Eu falei, Pra quê, porra, né? pra quê? Trânsito, 6 horas da Parado do meu lado. tarde. Eu tô com a Uno Porra, ali, ó. brother. Olhei pro cara, o cara com a Maserati, o mesmo trânsito. E essa praga falou, eu sempre falo, menos é mais, cara. Não coloca complexidade onde não tem complexidade. É isso aí, pô. cara. Mas é a galera que queria Tem arrumar um um problema pavor pra disso, usar. hein, gente? Pelo Mas amor sabe- de Deus. Você sabe que tem uma galera aí que só funciona se for complexo. Não tem, tem essa Exato. lógica Tem um na pavor. cabeça, né? Exato. Pavor. Não, Tipo, e a galera, porque parece que a Se o pessoa tem... algoritmo tiver mais de 1000 linhas, não Mas serve. isso aí só se resolve com terapia. Porque a pessoa quer se provar pra alguém, mas não tem ninguém É. pedindo pra ela se provar, tá ligado? Aí ela acha que ela só se prova se ela fizer um algoritmo É complexo o- que resolve, não sei o quê. É o famoso fetichismo tecniquez, meu irmão. E Galera anda tem muito fetiche. próximo da galera apertadora de botão. Ah, bastante. Que não É, entende daquilo a que gente tá vê, fazendo. a gente vê que, eu não sei se vocês já conhecem, mas tem um marketplace de prompts agora. Isso. Uhum. O Prompt É que Base. você tava falando comigo. Prompt Base. E aí ele já Prompt faz a Base. divisão. E assim, não é nem brasileiro, não, que eu pensei, pô, E é um brasileiro com categorizado, certeza tá? fez essa merda. Mas não, tipo, é categorizado por nicho. Então, prompts pra advogado. Prompt, porra, isso é Total. loucura, mano. Isso é loucura. Isso a é gente loucura chegar mesmo, nesse brother. momento da Mas- humanidade é loucura. Mas isso me leva à minha última pergunta pra gente entrar em ética, tá? Que eu sei que tá todo mundo aqui, ó. Tô ansioso pra Você tá ver o falando circo de pegar ética. fogo. Eu tô Mas tranquilo. você falou um pouco sobre isso, e a gente tá falando, a Raíra falou, o Manel falou. Eu queria entender sobre se vocês acreditam, já é uma primeira polêmica aqui, que a inteligência artificial ela pode tomar decisões baseadas em dados que sejam de fato úteis e, em alguns contextos, mais acionáveis do que um monte de gente faz. A porrada já comeu, que tá todo mundo pensando. Então pensa comigo. Vocês acreditam que é capaz, no momento eu falo de hoje, eu vou falar no futuro, Da inteligência artificial ser melhor do que o ser humano na tomada de decisão. É isso, resumindo. baseado em dados? Baseado em dados. O mesmo dado que você deu para um humano, você botou ali. Uai, o carro da Tesla provavelmente toma melhores decisões do Do que que o um monte de motorista. motorista, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Pelo menos aqui do Rio. Esses filhos da puta que quer trocar a faixa sem seta, né? O que tu olhou pro Luciano? Não quando falou falei isso? nada, o Luciano, não. O Luciano dirige muito bem, Eu por dirijo sinal. como se não houvesse amanhã. Ele tem só um problema com um aviso Cara, sonoro assim, de botar cinto. Vamos Fora assumir uma premissa que a gente tá comprando inteligência artificial com um ser humano que sabe o que tá fazendo. isso. Tá. Boa. Pra evitar esse... Pra evitar falar com a pessoa que tá começando. Porque é óbvio que isso vai acontecer. O que ela falou faz Sim, todo sentido. sim. Vai ter circunstâncias que a inteligência artificial ela vai dirigir muito melhor do que um ser humano, porra. Não, e analisando a população no Inteligência- geral, você inteligência vai ter muito artificial- mais gente que não sabe Do que que sabe. A sabe. inteligência artificial não bebe, não usa droga. Ainda. 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 Então, certamente, se você for comparar ela com um cara que bebeu, chapou, dirigindo, Não,
Não, e até um cara que dirige bem, assim, em termos de visão computacional. Ela consegue, sim, ela tem tem um uma range amplitude de maior. visão que a gente não tem enquanto ser humano, por exemplo. Mas A aí partindo da inteligência artificial não tem premissa ponto que... cego, né? Partindo da premissa que ambos estão ali, que está comparando com um ser humano consciente do que precisa ser feito, eu acredito que o ser humano ele vai ter algo a mais ali em cima da inteligência artificial. A inteligência artificial ela está programada para fazer certas coisas. O ser humano ele tem o fator inesperado. O ser humano ele tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, que são as variáveis que estão ali no entorno dele, da vida dele, daquela situação que ele está ocupando naquele momento. Mas isso é tanto Aquelas pro bem variáveis. quanto pro mal, né? Isso é tanto para o bem quanto para o mal. Perfeito. Mas um ponto que eu ia trazer Perfeito. é que... Não é, eu acho que indo na sua pergunta, a gente não pode generalizar. A inteligência artificial vai ser sempre melhor Não. pode essa porra. Até mesmo porque... Até porque hoje e daqui a um bom tempo ela vai continuar sendo supervisionada ainda, né? Então, Cara, a gente fala em inteligência artificial desde a Segunda Guerra. sim. Só que a inteligência de máquina que se falava Perfeito. naquela Uhum. época. Outro ano. E desde aquela época a gente tem esses mesmos debates aqui. Só que não era quando é que o computador vai substituir o humano. O computador consegue melhorar, consegue ser melhor do que o humano. E esses debates vão continuar Sim, acontecendo. a minha visão sobre essa pergunta é que todos nós aqui, como profissionais bem-sucedidos na área que somos, e como pessoas que gostam de compartilhar conteúdo, falar, todo mundo, quando a gente fala hoje, pelo menos hoje, e eu sei que nessa mesa aqui isso é verdade, quando a gente fala qual a maior competência de uma pessoa de dados, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é entender contexto. A porra da É isso inteligência aí. artificial precisa que alguém diga o As contexto. variáveis do mundo real, que ela não tem. Exatamente. Então, tem. na minha opinião, Simples assim. a partir do momento que eu tenho que dar o input do contexto, eu consigo, ainda hoje, de acordo com a evolução dela, eu Perfeito. acredito que vai ser melhor. Mas ainda Uhum. hoje eu acredito que é você que ajuda a inteligência artificial crescer para que ela automatize o teu dia a dia. Então é ao contrário. Foi o que você falou no início aqui. Cara, não tira o teu cargo de especialista. Você é especialista. Você está usando a inteligência artificial para aprimorar ou agilizar alguns recursos Vocês já seus. Se dirigiram? demorei muito tempo. Já dirigiu o Tesla? Chegou? Não. Chegou a dirigir? Não. Não tive essa oportunidade. Também não. Você já? Eu? Não. Não, também não. Também não. Só queria saber se vocês Eu já vi no YouTube. dirigiram. Serve. Não serve. Eu também já vi. Então, tudo bem. Já, Gabriel? Jaqueline? O Gabriel já. Já? O Gabriel já. Tá até rindo. Eu acho que a gente tá indo muito pra um lado de substituição E quando não da é, pessoa como um isso. todo, mas é automatização de Exatamente, determinadas cara. tarefas. Que sempre assim. aconteceu. Exato. Toda a Revolução Industrial trouxe automatização. Tá? Aí não adianta você ser Perfeito. resistente a algumas tarefas serem automatizadas. Não, e às vezes não você é sabe? idiota. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava como Às vezes o quê? analista, Você é às vezes você é idiota. É porque é idiota isso. Pô, pensa comigo. Eu trabalhava numa empresa onde toda segunda-feira eu ficava de 9 da manhã a 1 da tarde criando relatório, porque eu tinha que puxar os dados de sexta, sábado e domingo. Quando eu descobri uma ferramenta que automatizava isso, que eu podia criar uma query ali para todo dia, 7 da manhã, ela puxar os dados do dia anterior, por que eu vou ficar puto com isso? Eu sou idiota? Não, pô, tá dando Então, agilidade. exatamente. Dando Só que produtividade. tem gente falando assim, mas aí você tá trabalhando menos. Pô, Não, que mas bom é porque- palmas mas pra eu mim acho que sou Mas acho que o inteligente. rolê é porque o que está sendo vendido é que a inteligência artificial ela é muito mais inteligente do que de fato ela é. Então, tipo, exatamente. aí a Perfeito. sensação que perfeito, se tem é que de Uhum. fato o cara vai perder o emprego, tá ligado? Perfeito. Não, assim, eu vou dizer assim. Toda a Revolução Industrial, ela não vou falar de perder emprego, mas ela acaba com alguns E constrói Cria novos. e criam outros. Em geral, tem estudos que já comprovam isso, as revoluções industriais, elas criam mais cargos do que acabam com outros. Criam mais. Boa. Qual é o nosso desafio aqui? Nosso desafio é a educação. É como é que eu preparo essa galera para assumir novas posições diante da tecnologia que se encontra. Boa. Esse é o grande desafio. Entendeu? E óbvio, mais uma vez, quando a gente fala de desemprego, nesse que você puxou, a gente não, óbvio, cara, que todos nós que nos preocupamos. Mas eu, Raíra, Luciano, Gustavo, Gabriel, Jaque, nós temos discernimento, consciência, temos capital para investir em conhecimento. Mas tem a Perfeito. galera que não tem. Perfeito. Essa galera precisa ter mais uma vez, tem que levar para a esfera pública, não tem jeito. Aham. Porque tem uma galera que precisa mesmo de apoio do Estado para poder se preparar para o que vem por aí. Uhum. Hoje você vai em qualquer mercadinho, meu irmão, qualquer mercadinho, já tem caixa, aqueles caixas self-service. Self-service, né? Qualquer mercadinho. Que um monte de gente achou que fudeu, vai tirar. Vou dar um exemplo, acho que a mesma lógica era a lógica quando. Eu não lembro agora qual foi cidade e tal, que tirou o trocador, porque analisou, baseado em dados, que quase ninguém mais comprava passagem no dinheiro.
Porque agora o negocinho do ônibus aceitava cartão de crédito, acertava cartão de débito e o Rio Card, sei lá, do local lá. E todo mundo achando um absurdo, porque agora não tinha mais a função do cobrador, tá tirando um monte de emprego. Poxa, o cobrador pode fazer outra coisa. Vamos tentar Pode. descobrir o que ele pode Esse é fazer. o trabalho. esse é o Agora, eu não desafio. posso prejudicar uma evolução tecnológica em prol de uma função de trabalho. Porque, poxa, imagina que É todo nem ônibus... prejudicar uma evolução tecnológica. Nesse caso, você tá. Ela vai acontecer, Ela independente vai se você quer ou não. acontecer, sacou? Porque, E poxa, acima de tudo, a empresa ela tá sempre buscando reduzir custo e Eu vou trazer dar um mais outro receita. exemplo. Eu falei do Mesmo. cobrador aqui, que talvez possa ser mais polêmico, você menos polêmico. Assessorista de elevador. Você vai deixar, vocês entraram no elevador aqui do prédio, botando andar, ele disse qual é o elevador melhor, Perfeito. porque ele vai monitorando e vai Mas gerenciando mas isso. isso, vai mas isso é uma distribuindo ali. mas isso é muito mais um processo de digitalização do que AI, sacou? Não, sim, mas eu tô falando sobre substituições de emprego. Ah, Na não, época tá. você tinha um assessor de elevador, que era você entrar e falar 15º, ele 15, 12. Ele ia ficar clicando o número ali, gerenciando. Aí sempre tinha uma chavinha, você já viu? Que ele ligava a chavinha e parava, era um E tem, controle. tem um fenômeno interessante que acontece nesse meio termo, né? Que é as pessoas que são muito boas naquilo que fazem e aquela função ela vai deixando de existir, elas se tornam mais caras. Por exemplo, consertar um sapato hoje, você tem um apego por um sapato, não é barato. É caro, sim. É O caro. vintage custa caro, né, gente? Por favor. É caro, verdade. Isso aí. O vintage Um custa abraço caro. pra galera que sabe o COBOL até hoje. É. As únicas 3 pessoas. Todo mundo empregado, com a galera de COBOL. Ganhando aqui, ó, lá em cima. Vamos falar agora. Agora, só pra finalizar, assim, só Por desculpa, favor. cara, que Não, esse finaliza. Vamos lá. esse tema social é uma parada que me preocupa mesmo, porque o que a gente tá debatendo aqui, aí guardando as zoeiras da sacanagem, isso tem que ser levado para a esfera pública. A Sim. gente tem que ter um planejamento para minimizar essa transição. Vai ter uma galera sim, brother, que que aquela posição, digamos assim, não vai mais existir. E vão surgir posições novas. Tem que ter um plano para fazer essa transição. O mais suave possível, ou o menos doloroso possível. Doloroso. É, tem que Sim. ter. Tem jeito, senão- E, assim, sem querer puxar, e acho que essa parte social também é muito importante, porque assim, hoje o nosso sistema de educação não deixa o cara pronto para poder trabalhar nos trabalhos que já se tem. Já se Que tem, dirá os que vão ser substituídos por Perfeito. IA, sacou? Então, de fato, tem que ser levado para a esfera pública para a gente poder sentar e conversar. E assim, isso vai durar anos, essa conversa e esse debate. Nosso sistema de educação, educação de base, tem um grande desafio aí, que o nosso sistema ele precisa preparar primeiro um cara para ser cidadão. Uhum. Depois pensar em mercado de trabalho. Quando a gente fala de mercado de trabalho, tem outras questões aí. Que mercado de trabalho? Qual é o mercado de trabalho? Sim, sim. Então, primeiro tem que formar esse cara com pensamento crítico, ou consciência de que ele é um cidadão. Essa é a principal formação. Para a partir daí, ele ser capaz de, com aquele pensamento crítico que ele disse que ele conquistou ali no ensino de base, aí sim. Uhum. É a transição. Ele pensar, porra, cara, eu vou ter que seguir esse caminho aqui, até porque porque- se eu ficar aqui vai dar merda. Até porque no mundo complexo com o AI substituindo uma porrada de Tem tarefa, se o cara não tiver uma boa formação de base, a gente não consegue chegar no ponto onde a gente vai chegar agora, que é a ética, né? Que aí você vai ter. Porra, cara, Mas então não tem aí, gancho que você Ei. aprendeu Também bem, tem isso, moleque. moleque. Na moral, palmas Boa, pra calma. Fabiano. É isso, Fabiano. Mas antes gancho. da gente falar de ética, esse papo tá tão bom que a gente esqueceu de uma parada, Luciano. Puta que pariu, esquecemos mesmo. Esquecemos- Eu já tô aqui todo relaxado na cadeira. Esquecemos de dar os mimos de vocês. Ah, Oi. Temos! Vocês trocam aí, porque pode É. ser que. primeiro pra Raíra, né? Por favor, né? E esse daqui é o seu. Ai, obrigada, gente. Pode abrir, Raíra. E você também tem coisa nova aí. Tem coisa nova aqui. Isso aí não é só, Raíra. Isso aí é a mamba negra do Analytics. Toda Ai, vez que você gente, veste, o bagulho funciona melhor. Tem um café bom. Tem o café, é bom. Café bom, Aí, de muito nada, bom. viu, Thiago? Você pega esse Aí, corte pra Thiagão. você. Tem o café bom que é o Coffee Mais. Aí, ó, pra quem paga 70 conto, ó, na minha mão aqui é 40. Chama no direct. Ó, e a Amei canequinha? a caneca. Anti-achismo segurei Social tudo errado, Club. meu Deus. Anti-achismo Social Club, tá? Amei, Isso é gente. muito, é pouca onda, não. É Obrigada. muita onda. Ó o Coffee Mais aí. Muito obrigada. Que muito isso, bom. hein? Ó, agradecer a Coffee Mais aí que eu tenho consumido mesmo, hein? Viu aí? Pode aumentar o Gostei patrocínio dos demais. caras aí. Aí, Thiagão. Toma tua. Já corta Muito essa daí, bom. Já Gabriel. corta outra. Obrigada. Convidado suplica. Mais cafés. Mais café, por favor. Boa. Mas aí, viu, Thiago? A galera chega aqui já tomando o café da Coffee Mais em cápsula. A galera toma e depois ganha o drip. E você fica de mendigaria com a gente com o Coffee Mais aqui Fica dentro. nada, fica Eu nada. tô zoando, Fica Thiago. nada. Fortíssimo. Tá Thiagão, nada, muito Thiago, tem todo- uma parede de café aqui. ó. É, Sim, isso aí. sim, sim. Além da parede, tô zoando o Thiagão, porque além da parede de café,
Tiagão tá dando café pra gente lá do Summit, rapaz. A galera que vai tomar o café do Summit Exatamente. é o café da Coffee Mais. Nossa, que E delícia. quem for encontrar com a gente no Fora Commerce Brasil vai ter a chance de tomar um café em cápsula da Coffee Mais. Esse Tiagão tá maluco. muito forte, tá maluco. Muito forte. Aí, a Mamba Negra da Analytics, tá? Trocou. Já Essa quero. daí é a dela, dela? obviamente. Por quê? Tu acha que M no caminho? Ué, gente. É porque aqui o aprendizado de máquina. É, aprendizado de máquina. Isso aí é aprendizado humano. Né? Não precisa de inteligência artificial vamos pra falar poder de ver que essa ética. camisa não dá, tá ligado? Será que é ético eu falar assim? Olha, vamos ver essa aqui perto de mim, então. Essa é grande, Essa ó. é a sua. Essa é M também, ó. É sempre também. Olha lá. Quem foi que botou as camisetas no saco? Com certeza não usou inteligência artificial pra poder fazer. Humana. Ó. Ih, rapaz. Vem aqui, Gabriel. Por favor, aparece. Achamos. Tadinha, cara dele tá muito vermelho fora da Vem aqui, Gabriel. Puta merda. Que loucura. A gente não consegue fazer um podcast com Bonel sem descaralhar, né? meteu. Muito bom. Quando ele meteu quem separou, acho que o Gabriel subiu, tadinho, assim. Ele ficou quietinho. A M deve caber no Gabriel, né? Pelo visto. Depois troca, pronto. Mimos dados, pronto. Vou Tá deixar aqui, geral tá? aí. Deixa Pode aqui, deixar aí, pô. Tá geral aí agora, devidamente uniformizado. A gente já fez o. Já fez Já no fez, início, já cara. fez. O papo tá tão bom que a gente É. achou nem que fez papo nem nada. Mas vamos falar de ética agora. E aí, falando de ética, quais são as considerações que vocês entendem, né? Considerações éticas relacionadas ao uso da inteligência artificial. Deixa a Reira falar, né? Já não criticou o tamanho da minha camisa. Nossa, são tantas. Transparência, privacidade, consentimento. Falei consentimento ou falei consentimento? Consentimento, eu quis dizer, tá? Aham. O que eu quero dizer? De consentir. De né? consentir, Isso. exato. Primeiro, tem dados que são sensíveis. A gente até tem no Brasil o LGPD, inclusive, para legislar como que a gente pode trabalhar com esses Isso. dados mais sensíveis. Segundo, quando a gente está falando de consentimento, imagine que no ambiente de trabalho aqui a gente estivesse gravando tudo, e aí você pegasse e filmasse ali o Gabriel e pegasse as emoções dele a cada frame. Então pode ser que 80% do tempo ele esteja achando um saco, por exemplo. Porra, Gabriel! tá uma merda. Sorri. Tá rindo lá, Gabriel. E aí você penaliza o Gabriel em cima disso, sendo que ele nunca te deu o consentimento de usar a reação. imagem dele pra fazer. Olha lá, ele tá fazendo Tá valeu. concordando, tá concordando. Não deixei. Hum. E da gente ser transparente para qual aquilo que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, vieses, né? Ter muito cuidado no tratamento dos dados e do modelo como um todo. A gente vê aí uma série. Twitter teve, Big Brother China tem, né? Na ideia das imagens. Então, acho que, assim, esses são os principais, ao meu ver, dilemas éticos que a gente enfrenta e vai enfrentar, ao meu ver, de forma pior. Perfeito. Tem um exemplo aqui do Rio de Janeiro, dessa parte de consentimento. Tem, ó. Cara, não sei se foi do Rio ou foi de São Paulo, agora eu tô ficando confuso. No metrô. Foi Rio ou São Paulo. O metrô, ele Não botou lembro uma agora. câmera pra identificar o sentimento das pessoas, dos passageiros chegando. Então ele mapeava a tua carinha lá. Ai, não Qual pode era? falar marca. Uma empresa falar de bem mal, vai roupas, falar bem mal. mal. Então Uma pode não falar o empresa nome, de não. de roupas fez Que a gente não isso. sabe, que a gente não Foi- sabe. Não, ele vai botar o penalizada. pipa. Vai, cara. Ele vai falar botar o pi. pipa. Pode deixar. Gabriel já até anotou essa ali. foi Fez penalizada. mas que fez com as pessoas que entravam na loja, né? Sim, Com o cliente, né? mapeava a emoção. Tipo assim, brusinha feia. Bizarro isso. O do metrô também caiu. Ficou um dia só e caiu. É, Tá. porque, pô, absurdo. Que é parte de consentimento, né? Isso aí me lembra exatamente Minority Report, do Tom Cruise. Já viu esse filme? Que o Já, cara pô, prende já, o maluco porque ele vai fazer... É uma IA que consegue prever. É uma IA né? que prevê que o cara vai cometer Que um loucura. homicídio. Então Pô, ele esse já é filme, preso antes de Minority cometer Report. homicídio. E esse filme é velhaço. E aí o Tom Cruise, ele tem um cara que é o cara que mais bem pago do underground do crime e tal, que é o cara que faz mudança estética no rosto dos outros. Por quê? Porque tem tanta câmera espalhada por aí que se você tem
baseado na IA lá, a previsibilidade de cometer o crime, tu pode estar andando pelo metrô que chega lá, SWAT vai te prender. Então o que que os caras sabem? Os caras conseguiram fugir disso, já vai no maluco lá do underground que muda a cara pra não poder ser pego pela câmera que tá andando no metrô, mano. Esse Exato. filme é do caralho, é velhão, mano. É velhão, já fala mais ou menos sobre Esse isso. filme é maneiro, Minority Report. Minority Report. Complementando o que você perguntou, a parte autoral, mano. Pra mim, acho que tem sido pra mim uma parada que tem não sei se é irritado, mas enfim, me colocado para refletir bastante. Principalmente com a utilização de texto da inteligência artificial, dos dois lados, né? O quão ético é a gente utilizar um texto de inteligência artificial e não falar que foi o texto de não falar que o texto veio da inteligência artificial. E o quão ético a inteligência artificial dar um monte de resposta lá e não falar de onde que ela tirou aquela imagem. Gente, Uma aquele papa com aquele casacão, vocês viram isso? Certamente o Papa não autorizou aquela porra dele. Uhum. Certamente. Não, a parte. Não, Acredito que não, né? Isso pensando na brincadeira é mole, mas tem uma porrada de meninas que são influenciadoras digitais. Você falou o negócio que a galera tá pegando. Assim, existe uma limitação, mas, pô, limitação os caras quebra e craqueia e bota no torrent muito rápido, assim. Que é você substituir a cabeça da pessoa por um corpo onde a menina tá pelada, só que baseado no corpo dela, de fato, pra ser muito próximo. Tem uma porrada de Isso é uma pessoas loucura, que brother. sofrem disso, cara. Isso é Pensa muito em louco. eleições. 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 Muito louco. Porra, isso é uma loucura. Pra mim, Tão fodido. Tão fodido. Eu entendo Muito. que a parte de direito autoral ela é muito importante, tem que ser discutido, mas a parte de consentimento, O ela consentimento é perfeito. é absurda. Porque o pô. consentimento acaba estando ligado ao direito autoral em todas as. Quase que em todas as. E esse consentimento é engraçado porque existe, por exemplo, hoje, para publicidade, vamos dizer assim, a gente usa banco de imagem. E aquele banco de imagem, quando você usa, você está pagando uma licença. E o modelo que tá ali, ele tirou foto para o banco de imagem e a cada E download, ganhou, né? Aquela ele mulher, ganha, ela vai a cada recebendo uma grana. download ele naquele ganha modelo. centavos de dólar por isso, pela remuneração. Perfeito. Então, quando uma inteligência artificial ela utiliza de conhecimento de alguém sem dar autorização, ela tá fazendo exatamente essa cadeia não acontecer. Eu vou dar um exemplo claro, tá? Com duas situações que aconteceram com a gente e que se talvez o Instagram tivesse a inteligência artificial, ele bloqueasse. Teve um cara que tirou o print de um post nosso do Instagram, cortou a parada, cortou o pedaço da nossa marca d'água da Métricas Boss, botou como anúncio dele. Calma aí, o cara pegou uma O cara foto pegou um do post Instagram. nosso da Métricas Boss, criado por nós. Imagem e texto. Deu um O cara tirou um print, aí ele cortou a imagem pra ficar só o post mesmo, só que ele cortou a imagem até o @, Métricas Boss que Ele tinha. tirou o arroba. Tirou o arroba. Ele botou no Instagram dele, patrocinado. O nome isso aí é um O nome crime, disso- de violação de direitos autorais. Além de ser crime Isso de é violação de direitos autorais, o nome disso também é filha da putagem, mas conhecido pelo... Mais conhecido como filho da putagem. Depende, porque a política do Instagram, de quando você publica algo dentro É que da diz que é política do da Instagram. cidade, é que diz que é do Instagram. Diz que é do Instagram, sério? É. Tem um lance Esqueci, do política e termo de uso do Instagram Isso tem sobre no isso. Instagram que tá lá é dele. Ah, não sei se tá lá que é dele, mas meio que tem Eu uma sei que tem um autorização rolê sobre isso. desse. Mas não tem autorização sobre o maluco tirar um print e Mid postar uma... Journey. É, O que é o Sim. Mid Journey? Se você bota lá, faça isso aqui que nem no estilo Van Loucura. Gogh. loucura. Ele vai lá e Van faz. Gogh, família É um do estilo. Van Gogh deve ganhar dinheiro Exato. até hoje. Dinheiro, né? Esse é um exemplo. E outro exemplo é, a gente tem uma parada que a gente desenvolveu pelo menos uns 6 anos, que é um sloganzinho menos achismo mais dados. São 6 anos que o Luciano teve essa brilhante ideia e que a gente faz essa porra. No ano passado, no evento da RD Lá em Summit... Saquarema, escutando lo-fi. Saquarema. Escutando lo-fi. Tomando cerveja. Tomando cerveja. Ah, Tudo bem. Tá Mas- tudo caminhando pro... já vou Por falar um minha ponto decisão. final aí. Mas a galera no RD Summit do ano passado 2022, a gente não foi. Só que a quantidade de pessoas que vieram falar com a gente de empresas ali usando o adesivo menos achismo mais dados, inclusive com a nossa tipografia, foi absurda. E teve gente que, pra ser malandro, trocou a E tipografia. olha, é só tirar essa pastinha daqui. Trocou, então. Trocou a tipografia, botou azul e tal. Só que a gente não pode registrar isso aqui no INPI, porque o slogan não pode ser registrado. Ah, é porque é slogan. E aí, pô, eu não vejo nenhum problema a galera usar isso, pelo amor de É Deus. só Pô, dar é maneiro. referência, porra. Mas você não podia dar uma referenciazinha? No mínimo, quando você dá um adesivo, pô, da Métricas Boss. E aí que tá o lance da ética, né? Porque, porra, isso aí nem é Pelo IA amor de Deus. e a galera não tem ética. Então, esse é o ponto que ia Porra. chegar. Exato. Imagina, então, com a IA, a galera que não tem e a ética. IA a é galera ganhando disruptiva. dinheiro em Exato. cima disso. Porra. Mid Journey tá Sim, e Porra, assim, ponto. a barreira, E a a barreira IA é disruptiva. técnica
que o Midjourney tira e a quantidade de gente que tem acesso a utilizar aquilo pra poder fazer merda é um nível absurdo. Então, tipo, pensa todo cara que fazia montagens pra você poder botar o Trump ou qualquer outro político falando alguma coisa. E pensa na quantidade de coisas técnicas que você precisava saber sobre edição, Sim. sobre face mask, sobre a porrada de coisa, assim, pra poder fazer aquilo funcionar. Agora, faz isso agora com as novas tecnologias de inteligência artificial, que a partir de uma foto faz a sua boca mexer e ter Tudo. expressões Faz um faciais. corpinho, né? Isso é muito Mexer, né? louco, Muito pô, louco. porque a barreira técnica pra fazer merda acabou. Apareceu uma coisa no meu Twitter pavorosa essa semana. Eu não cliquei pra assistir, mas apareceu. Que era, fizeram um vídeo, né, de inteligência artificial de uma criança contando o crime que aconteceu com ela. Olha o nível de Olha o nível de loucura. loucura. Tu falou, porra, da É. cantora, Ah, não, sertaneja. qual é? Marília Mendonça. Marília Mendonça? Pegaram um vídeo dela falando umas paradas e tu olhando, tu fala assim, nossa, deve ser um vídeo antigo da Marília, não sei o quê. Aí no final, o vídeo começa a revelar, isso foi feito por inteligência artificial, eu já faleci desde não sei quando. Isso é muito louco. Não, merda. Que loucura. as notícias sobre estelionato e inteligência artificial começaram a aparecer. Então já tem inteligências artificiais com sintetizador de voz, que a partir dos seus conteúdos no Instagram, ele Então. faz o Morph-Vox da sua voz, né? Que era uma... Total. E aí ele gera o bait de você. Ah, se o papai sofreu um acidente ou o papai sofreu um assalto, com a voz do teu filho. Então, Eu já tenho palavras de segurança com a minha família. É importante todo mundo Aí. ter Olha a também. dica aí. eu vou chegar Sabe nesse... quem te ensinou isso, né? Quem? Joey Tribbiani. Joey Beto. Tribbiani. Joey Tribbiani, moleque. O cara largou um frame. Toda vez que eu falar Beto, é porque O deu cara, merda. Joey Tribbiani do Friends, né? Do É. Friends. Galera de Mas 15, galera de 20 anos não, não vai sabe saber. nem Sabe nem o que porra é é isso, mano. Mas eu ia trazer em cima do que o Luciano falou, 2 pontos sobre, ainda assim, a ética da inteligência artificial com o uso de dados. Uma parada que é, se a pessoa que está usando a inteligência artificial para manipular os dados, estruturar esses dados, for o filho da puta, ele faz com que esses dados sejam sempre enviesados e baseados na opinião dessa pessoa. Com certeza. Certeza. Essa é uma parada simples. Aí, vamos escalar a loucura um pouquinho aqui? A pessoa faz isso e, ao mesmo tempo, bota a voz do chefe, baseado no que já viu, falando o áudio dizendo que é pro time fazer. E aí? A merda que isso vai acontecer. Não, É isso é lógico muito que num louco. caso Nossa, desse... nem tinha eu pensado viajei, nisso. então. Eu viajei nisso que eu Não, falei se assim, você é deixar lógico aqui a que... na galera... boa, ó, É lógico que dessa Levar forma... pra galera de São João pra poder pensar no que dá pra fazer. Mas é fudeu. lógico que esse Vai, galera, segundo, São João. esse segundo nível que eu falei é fácil, porque, pô, você vai botar a minha voz lá, falar que eu falei isso, e eu falar, cadê o áudio que eu te mandei falando isso? Uhum. Não tem o meu áudio que prova isso, aí beleza. Mas A o fonte, primeiro, né, a vai fonte, ser- agora o primeiro cenário, ele é pior, porque eu particularmente falo pra caramba que muitas pessoas falam que são data-driven quando dada conveniente a opinião dela. Aqui, ele força. Aí, qual o Total. pior? Se o Hypo que tá sentado lá na cadeira, aquela pessoa que acha que a inteligência artificial é mais segura, é mais inteligente que o próprio time, o cara, tá bom, vou enviesar essa porra desse dado, vou dizer que a inteligência artificial falou isso, e o cara vai aceitar a minha decisão. Tem o viés consciente e o e o viés inconsciente. inconsciente, né? Esse aqui, o viés consciente, poderíamos também dar um pior, anônimo cara. de filha da putagem. Mas o que acontece Mas- é isso. Que pode ser top-down É. e bottom-up. É. Mas eu entendo que, assim, se você recebe, inclusive, uma instrução da sua liderança pra ser filho da puta, saia. Então, mas Verdade. essa Que a parada- vai cair sobre você. Não, é Então, porque quando o capa preta chega na empresa, tu já viu o capa preta chegando? Eu já vi capa preta chegando na empresa pra poder prender programador safado. Eu já vi já. Capa preta é muito forte. Esse moleque tira essa. Ele fala os bagulhos do nada dele. Não, se esse podcast aqui não for o melhor do mundo, eu sou um Uno. Ele mete essas porra do nada, viado. Obrigado, ele mete do nada. Mas de onde ele falou? Se o capa preta chegar, não sei de onde ele tira essas porra. Porque esse moleque. Não, ele não, vai é a muito Kombi que pega a longe. criança. mano. É, né? É isso aí. Mas isso que você tá falando, Raíra, eu acho importante porque a gente gravou um outro podcast que a gente falou justamente sobre isso, mas eu vou ressaltar aqui e tentar relembrar pra galera. Mas, recentemente, eu brinquei um pouco no meu Instagram falando da figura do Hypon, né? Dizendo que essa figura da minha época era o highest paid person opinion, a opinião da pessoa mais bem paga. Ou a gente pode dizer que é a opinião da pessoa que senta na cadeira e toma a decisão final. Uhum. Vai. Mas a gente sempre brincou muito isso. A gente, na Métricas Boss, tem camisa Kill the Hypo, tem um manifesto Kill the Hypo, por conta disso. E aí, numa das brincadeiras que a galera fez ali, a galera falou que a diretora, o diretor, não me recordo agora, simplesmente pediu pro time fazer as pesquisas de UX, UX Research, somente com o time de UX. Você tá enviesando toda a pesquisa. Como é que eu, que fui a pessoa que projetei toda a jornada,
vou avaliar essa jornada, eu vou avaliar como positiva. Eu projetei baseado nos dados, eu acredito que é a melhor que tem, porra. É a mesma Eu tô coisa que fazer enviesando. enquete no seu próprio LinkedIn. No próprio LinkedIn. Eu vou lá, faço a enquete e eu mesmo voto, né? Pra dar uma sacanagem. Porra. Entra em todos os seus outros Instagrams e vota lá. Mas esse é o meu ponto, tá ligado? Essa forma de enviesar, muitas vezes já tá implícita. Então, vai ser, na minha opinião, se a gente não tiver gente ali segurando um pouco mais a rédea, com uma inteligência artificial isso pode ser muito pior. Na realidade, a gente está transferindo A responsa a tá resposta. lá. Não é. A gente está transferindo. Porque quem é antiético com IA é a pessoa que já é antiética sem a IA. Sim. Né? É isso aí. Você está só facilitando a vida da pessoa, dando uma ferramenta para ela. Sim. Agora ficou mais de boa. É isso Uhum. aí. Então tem um trabalho ali, mais uma vez, de educação anterior, né, cara? E tem que lembrar, cara, que violação de direitos autorais é crime, previsto em lei. É Código Penal essa porra. Previsto mesmo. É da cadeia, não é. O cara vai ser um filho da puta e pode ser preso. Porque se a pessoa ficar puta mesmo. Não sou réu primário. Beleza, mano. Só tem direito a cometer uma vez. Depois acabou a tua vida. Vai ser preso. E a inteligência. Direito autoral, pra mim, é um grande desafio, porque vem com consentimento ali abarcado. Já tem um movimento lá de algumas pessoas, não sei, agora não vou lembrar se é Estados Unidos ou Inglaterra, enfim, que estão se juntando para entrar com processo na Microsoft por causa de citações diretas e indiretas do chat GPT. Sim. Entendeu? Eu vejo um futuro, assim, que a gente caminhe para um cenário de maior regulação até global, tá? Sim. Porque Já teve país proibindo, não já? a Itália. Aí tá. A Itália proíbe, a Itália proibiu o Google Analytics, proibiu o ChatGPT. A Itália falou assim, vamos seguir na época de Porra, a Roma. Itália É. proibiu o Counter-Strike. Então, Tá certo. Proibiu. a Itália quer viver em Roma antiga, tá ligado? Porque Na a época gente- dos César. A gente pode ter dilemas sociais globais aqui seríssimos, né? De cybersecurity, de manipulação de imagem, de vídeo, Texto de dados, né? de tudo, de tudo. E assim, a gente já vê reflexos hoje em diversas pessoas. Veja o sistema de reconhecimento facial utilizado por forças policiais no Brasil, assim, desculpa, Enviesadaço. por favor. Porra. Temos- Enviesadaço. Tu levantou o material agora pro outro podcast inteiro, pô. Inclusive, já tem um convidado. Exatamente. Tem mesmo. Tem um convidado para indicar. Se você Capa quiser falar preta. sobre isso, Mas eu quero mesmo. Pode pode indicar, falar e me pode lembrar. Pode me lembrar. Mas ainda falando então dessa parte de inteligência de dados, padrão, papapá, voltando agora saindo um pouco da ética. Saindo da ética. Saindo um pouco da ética aqui, assim, Saindo da, um pouco do discussão. assunto ético. Da discussão Saindo de da ética. ética aqui, sendo bom filho da eu não puta. posso falar. Ó, se Saindo um pouco da ética, vamos clonagem de Ó. cartão. Acham É que se for falar de ética, eu não sou a melhor pessoa pra falar. Eu não tô dizendo na ética da vida real, não. Porque em publicidade, propaganda, tinha uma matéria que não era eletiva, era obrigatório chamada ética na publicidade. Eu quase reprovei. Porque eu não conseguia entender a ética na publicidade. Eu falei assim, por que eu não posso fazer o comercial igual o da Pepsi? Que o moleque pega a Coca-Cola pra pisar em cima e vai alcançar a Pepsi. Porque é contra a ética. Que ética é essa? É irado, porra. Tá sacaneando outra marca. Por que o Burger King não pode botar um fantasma que finge que é o Mas eu McDonald's? te dou um contexto Pô, de tô ética e zoando, publicidade. cara, tô zoando. Não roubar o dado do amiguinho quando ele não te forneceu. Mas tô zoando, É tô ética na zoando. publicidade. Mas saindo do Só assunto... antes de tu ética, encerrar, só para reforçar o que a Raíra disse. Tem que haver um debate. Eu sei que globalmente é muito difícil começar, né, um debate global, não top-down. Top-down, né? Sim. Talvez seja mais difícil, né? né? Mas, enfim, tem que haver debate na esfera municipal, estadual, federal, global, enfim, no que tange a esses assuntos de ética, né? Senão, foi o que a Raíra disse, assim, Sim. vai dar merda. Já Vai tem dar merda. algumas coisas dando merda, mas vai dar Ainda mais. tá. E é foda porque essa galera que tá agora utilizando isso pra fazer merda, tá num puta mar azul fazendo Ah, merda porra. e enganando um monte de Com gente. certeza. Não é, o moleque lá da cadeia lá tá botando o texto dele que ele vai mandar no WhatsApp. Primeiro ele bota no chat GPT pra dar uma alinhada no português ali, depois manda pra você. Pô. Mas é mesmo, e erros bobos, como Tá por tirando. exemplo, a Apple, quando você Pô, recebe pra alguma caralho. notificação da Apple, a Apple ela responde pra você como Apple Inc. E aí os caras botam como Apple Company, tá ligado? Então você consegue, por algumas coisinhas de erro Uhum. humano, perceber que é golpe, né? Aham. Apple Company, pô, é Apple Inc. Uma minha tá avó ligado? Tipo, toma o golpe. mas já toma. Exatamente. Agora, pessoas
que pessoas que vivem mais esse dia a dia, que já pegariam uma coisa ou outra, podem não pegar, porque se o cara for um Sim. pouquinho mais inteligente, ele passa por ali. Mas saindo do assunto ética, viu? Pra não achar que eu sou filho da puta. Exatamente. Boa. Como que a gente pode garantir essa interpretabilidade dos Caralho. modelos de inteligência pariu. artificial? Uhum. Eu tô fazendo oratória, aí eu tô botando algumas Nem sei o palavras que que é. mais difíceis. Defina como é que é? Desculpa. É o ato de você conseguir interpretar as coisas. Aham. Gostou? Eu não me Tá faça merda. repetir o nome. que eu- Não, eu fiz muita oratória, exercícios aqui pra poder falar isso bem. É importante primeiro entender que tem algoritmos que são mais interpretáveis do que outros. Parta desse princípio que Perfeito. se você tá buscando interpretabilidade, É, mulher. De primeira, hein? O pessoal tá indo na fome mesmo, É. cara. você tem algoritmos que viabilizam isso de forma mais fácil. Regressão linear, regressão logística, por exemplo, são algoritmos que Mais comuns, você, Uhum. você consegue interpretar de forma mais fácil. Agora, a transparência, que a gente discutiu no tópico anterior de ética, não vou voltar lá, mas uma boa documentação, ser Perfeito. transparente, Boa. ter tudo ali bem documentadinho do que foi feito, como foi feito o treinamento, como foi feito. Isso ajuda a você a interpretar os resultados também. Aí eu vou ter que Perfeito. levantar essa, né? Porque tem um assunto que a gente estava discutindo esses dias, que é sobre, assim, a gente utiliza, na maioria das vezes, nossos clientes utilizam uma ferramenta chamada Google Analytics 4, que por si só diz que tem um modelo de machine learning para poder dizer quais são os usuários que estão mais tendentes a converter nos próximos 30, 7 dias e por aí vai. Só que Ele chama isso de público preditivo. exatamente. Só que dentro de uma puta caixa preta. Porque eu não sei qual algoritmo que está sendo utilizado para poder definir essa Exatamente. predição. E, assim, fica muito subjetivo, né? Porque ele por si só tem uma ferramenta de anúncio, que é o Google AdWords, e que, pô, preferencialmente, ele vai tendenciar a dizer que essas conversões são muito mais de usuários que vieram de Google CPC do que não. Então, essa parte de transparência é fundamental e a gente está vivendo hoje. Hoje, eu ia ressaltar. E é por isso que o Google não chama a gente para fazer as coisas. Eu ia ressaltar, além do que Porque você você fica criticando. É. Mas além do que você falou, vou ter que dar uma criticada junto, pra Ah. reforçar mais ainda. E a gente nunca mais ser chamado. Mas Corte aí, polêmica. Métricas Boy versus Google. Mas o modelo de atribuição pela qual o Google Analytics 4 ele acredita de quem foi a conversão, né, de qual origem foi a conversão e tal, ou quem participou dessa conversão, ele é baseado no modelo que eles chamam de Data Driven Attribution. E esse DDA, ele é baseado na teoria do matemático Shapley, na teoria dos jogos e tal do Shapley. Só que na teoria dos jogos do Shapley é muito explícito que ele faz a seguinte lógica. Se Raíra joga com Bonel e Bonel ganha, quando Raíra joga com Luciano, Raíra ganha, e quando Raíra joga com Gustavo, Gustavo perde, e Raíra também, significa que o Gustavo é um mau jogador, porque Raíra ganha com mais gente em momentos diferentes. Então, de acordo com a posição do jogador durante o momento e a dupla que ele tá jogando, você dá mais crédito àquele jogador ou menos crédito àquele jogador dele ter a importância de vencer. Pô, basicamente isso, resumidamente. Vamos trocar isso para a origem de tráfego. Então, na jornada de conversão do seu consumidor com você, dependente da conversão que você tenha, no momento que você está interagindo com o site, de acordo com a origem que você acessou, se ela foi no início, no meio ou no final, eu vou dar mais crédito a ela, porque na minha análise aqui, eu consigo entender que essa mídia ela é mais importante no meio da jornada ou no fim da jornada. Logo, se essa mídia inicia a jornada, eu vou dar crédito 0. Só que ele não diz isso pra gente. Ele só abre um relatório chamado Melhores Caminhos de Conversão, e lá você consegue saber 0%, 50%, 53%. Agora, a lógica não diz. A lógica é essa que eu expliquei. Não, e na assim, documentação não tem dizendo o algoritmo que é utilizado. Exato, Não tem nada, exato. não tem nada. E a explicação que eu tô dando aqui é infinitamente melhor É do que a patenteado esse algoritmo? documentação. Ninguém sabe. Mas é o seguinte, quando a gente fala de dados, né? No meu ponto de vista, exclusivamente meu ponto de vista. Meu. Meu. É pra direito autoral, tá? É. Por favor. Não, meu ponto de vista. Não tem como a gente falar de um sistema de apoio à decisão. Vou pegar o termo do campo de estudo mesmo, né? Sistema de apoio à decisão, sem falar de governança de dados. Dentro de governança de dados existe uma caralhada de políticas que você tem que implementar. Uma delas é uma política de comunicação. Essa política de comunicação pode ser feita de várias formas. Um site, pode ser um documento, pode ser um PDF, você clicar, baixar e ler qualquer porra.
Uhum. Beleza? Que faz parte também dentro das boas práticas da engenharia de software. Então você faz a licitação de requisitos, você desenvolve, você treina, capacita e gera manuais, Uhum. que lá seriam os documentos também, que poderiam estar descrevendo essa Uhum. parada para publicizar aquilo que você quer saber. Eu não preciso estar técnico, não precisa ter um algoritmo ali, copiado e colado, mas sim tá de forma Dizer como que eles calculam isso. friendly, né, de forma amistosa, Aham. o que está sendo feito. Uhum. Isso já existe, tá? É porque a gente não faz, a gente não Perfeito. usa. E quando eu falo a gente, é a gente mesmo. Empresas grandes aí não fazem. O de empresa grande que não tem uma área de dados, no sentido de governança de dados. Não tem. Para é moda caralho. Se Total. tivesse uma área de governança de dados, teria. Uhum. Ou deveria ter. É óbvio, por isso que eu te perguntei se tem patente, né? Às vezes é segredo de. Mas não precisa estar o algoritmo ali. Mas defina, Mas pode defina tá- segredo. Ele É, poderia não tem essa porra de explicar. segredo, É, poderia eu tô explicar. Ele usando, poderia né? explicar Que como nem vem que na ele receita calcula. que nem vem quando compra um negócio assim, alérgicos, pode conter Conter. glúten, é não, isso aí. Isso Então você tá a receita ali, isso- mas tem que estar dizendo o que está sendo feito. E isso é justamente para a gente poder. E a gente, o Gustavo tem uma analogia que é da. Pô, nesse caso, a gente trabalhando e analisando essas mídias, a gente tem ferramentas de mídia como Facebook Ads, a gente tem o próprio Google Ads, a gente tem o TikTok Ads, o Pinterest, e cada uma ferramenta dessa acaba criando o seu próprio modelo de atribuição Perfeito. para, no final das contas, atribuir sempre mais sardinha para o lado de cada Sim. uma delas individualmente. Então, Facebook tem o seu, Pinterest tem o dele, TikTok copia o de todos os outros e por aí vai. O da Crypto ninguém sabe. Então, nesse caso. Mais uma a gente crítica. vai arrumando confusão aqui. Polêmica. Então, nesse caso, a gente sempre analisou o Google Analytics, uma vez que ele dava a opção do usuário trocar os modelos de atribuição dentro dessa o versão do GA4 GA4. agora. Tipo, eu olhei sempre com muito bons olhos. Cara, você pode, então, utilizar um modelo de atribuição que, de fato, faz sentido pro teu ambiente, pro teu contexto, tua pro teu jornada. cenário, pra tua jornada de usuário. Só que aí, quando ele tira, porque recentemente ele removeu os outros Isso. modelos de atribuição. Não, ele vai remover em setembro, mas ele deu a notícia de que agora os modelos, por exemplo, com base na posição, ou seja, dependendo da onde aquela origem estava na jornada, ela foi mais importante ou menos importante. Não vai ter mais isso Uhum. possível. Só vai ficar o DDA e o preferido pelo preferencialmente Google. Google Ads. Pelo Google Ads, sacou? Então, tipo E- assim, o que a minha ferramenta que tá dentro do organismo do Google prefere é esse, e o outro que eu tenho é esse daqui. Então, o quanto a gente tá confiando nessas ferramentas, Sim. porque acaba que nesse ambiente de tecnologia que a gente vive de terceirizar a porra toda, né? Terceirizar, quarteirizar a porra toda, a gente tá utilizando uma ferramenta que você minimamente pode não estar alinhado com a governança. Caralho, essa daqui vai ser difícil. Fala de novo. Com a governança de dados que esse cara acaba utilizando. Que isso. Eu ia falar governançabilidade. Que isso, hein? Mas aí acho que Aí não tu existe. preferiu- Aí acho que eu. Tu viu optar por Aí- baixo. Exatamente. eu vai. Mas em cima ainda disso que o Luciano tá falando, é importante porque toda vez que alguém chegava pra mim e falava assim, mas poxa, as jornadas são tão complexas. É muito touch point que o nosso consumidor pode dar com o nosso site. Como é que a gente analisa, então, o crédito de cada uma dessas mídias? Eu falei, olha, se a pessoa não acessa o teu site, você não tem como saber. Que ela viu o outdoor, ela viu o Buzzdoor, ela viu o anúncio no Facebook, você não tem como saber. A ferramenta vai te dar. A não ser que quando ela entra, você fala, você viu onde? E aí você ainda conte com a memória da pessoa de lembrar. Mas é muito complexo, não Só tem com a memória, como. com a boa vontade. Né? Não tem como. Agora, quando ela clica e vai pro teu site, isso você consegue medir. Então, se você entende na tua lógica, na tua cabeça, na experiência de jornada complexa do teu negócio, você entende que você deveria analisar as mídias em cima dessa complexibilidade para entender a importância de cada um, cara, não fique desesperado. Existe um modelo, que para mim é o modelo mais justo possível. Qual era o nome desse modelo? Linear. Todo mundo que participou da conversão divide ela, foda-se. Uhum. Se você foi o primeiro, o último, o penúltimo. Se para fazer aquela conversão eu acessei 2 vezes o Facebook, 2 vezes o Google, 2 vezes o e-mail, vai geral dividir a conversão, foda-se. É o modelo mais justo. Pronto, usa ele. Mas aí ele puxa mais pra... Aí você quer o modelo perfeito pra tua opinião. Uhum. Não, enviesado pra sua opinião. Enviesado pra sua opinião. Exato, aí fodeu. E aí o que o Google faz agora? Ele tira esse modelo também. Fala, Tira esses modelos, ele Aí tirou mais é. de um modelo de lá. Então, isso levantou um questionamento aqui dentro do nosso time do quanto a gente deposita confiança em ferramentas de terceiros, porque no final das contas, todo mundo tá querendo pagar o cheque do investidor lá na outra Exato. ponta, né? Uhum. Então, se o cara. Bem-vindo ao capitalismo. Exatamente. não, mas e tem uma frase de um cara que eu sou muito fã, Vinesh Kaushik, que o Vinesh Kaushik, ele fala o seguinte, não deixe meu marketing passar cheques que meu financeiro não possa pagar. E essa frase é do caralho, então
A maneira de você fazer isso é medindo. Aí como é que você agora vai medir se você tem uma caixa preta que ninguém abre? Fudeu. Exatamente, que ninguém sabe o que tá acontecendo ali por trás. Então, esses questionamentos a gente levantou aqui, aí, pô, vocês nem deram a opinião de vocês. Fizeram, cara. A gente só ficou chorando aqui, pô. Uhum. Eu não dei minha opinião. Deu sim. Dei sim. Agora, com relação a Google, mas te vira aí, não vou entrar nessa Até porque você é MVP Da Microsoft, né? É. Mas pra gente terminar o podcast de maneira maneira, Alto astral. alto astral e tal. Por que? Tu achou que foi ruim? Não. Eu acho que eu fui mal no roteiro que A gente deixei a pode gravar. ética pro final E pra e o gravar de choro novo. livre do Luciano, tá ligado? Choro do Luciano É, realmente então, foi pô, pra acabar com o Luciano deu falando. uma quebra de Pra energia acabar na com o parada. Luciano. Sim, Arrumando- agora deve estar todo mundo pensando, caralho, é mesmo, né? Eu tenho que confiar no Google É, olha a Analytics minha- desse jeito? Não, tá e o ligado? Luciano ainda arrumou uma Durmam- treta nossa com o Google, tá Durmam ligado? com esse barulho, assim. Porra, o Luciano arrumou uma treta nossa com o Google, maluco. À A gente- toa. Acabou. O a bom troco da de vida é quê? Você não tem que viver. trabalhar com Bing agora, mano. Não, a gente vai pra Microsoft. Tem o BA4? Tem BA4? É o BA4. Depois tu me explica esse esquema aí de ser MVP. Vai ter que... Eu acho que eu vou ter que ser Me MVP da explica esse Microsoft. esquema de ser MVP da Não, o Bing tá aí, Microsoft. Bing tá aí, relaxa. O Bing tá. O Bing tem Copilot, pô. É, Bing tem que ocupar. Aí, ó. Exatamente, tá aí. Tá assistindo essa? Eu gosto do Bing, cara. Eu gosto do Bing. Ah, eu acho Ele tá tentando arrumar mais Pra uma caralho! treta, Não, eu tá gosto do Bing, eu gosto do Bing. eu gosto do Bing, eu gosto do Bing. Mas eu ainda acho que uma das coisas que a Microsoft mais fez bem na vida foi Foi a compra o da Yahoo. Xbox. O Xbox. O Xbox é muito bom. Porra, Halo, porra, Gears of War, joguei muito. Mas voltando aqui ao sério da questão, o que vocês entendem que são as competências e habilidades necessárias pra galera usar a inteligência artificial na análise de dados? Fundamentos de análise de dados como um todo, estatística matemática, para entender o que aquele modelo faz. Então, assim, vou sair um pouco das hard favor. skills e Pra vou soft, para soft A gente sempre skills. faz isso, né? No final, quando a gente fala de dados, É. a gente sempre fala, Sempre vamos acaba, pra né? soft Ultimamente vai ver skills. outro soft skill que a gente falou. É porque no final a comunicação ela vai pesar Perfeito. muito, o raciocínio lógico vai pesar muito, você ser crítico, questionador, curioso para com aquilo que você está trabalhando. Então, ao meu ver, isso vai acabar pesando mais do que as hard skills pelas Perfeito. hard. Porque assim, programar por programar, no final das contas, beleza, pode não ser o melhor dos códigos, mas se você usar lá o chat GPT, o Stack Overflow, o que quer que seja, você Stack vai Overflow, conseguir. principalmente. Vou te dar uma moral, ó. Programar, você vai na Tribe estudar. Ah, E falando isso, vai ter De cupom nada. de desconto pros alunos do Prime? Ih, Tu podia Pô, arrumar tô esse na descontinho, roda. Aí, né? diamante tá cheio das polêmicas. Diamante. Não, tô brincando, tô o brincando. Fabiano tá foda. Fabiano, hoje quem veio foi o Fabiano, o Tassi. mas enfim, é isso. É o que eu vejo, assim, acho que soft acaba pesando mais do que hard no longo prazo, pra você Concordo. se manter, né, na área. Até no curto prazo, cara, porque você vai contratar um programador ali que tem uma puta hard skill ali, um setup ali muito maneiro de coisas que ele sabe e tudo mais, mas em 2, 3 semanas, se ele não sabe falar com ninguém, Como é que ele vai levantar requisitos? Eu já vou ler, cara, assim, eu tenho pra mim o seguinte, eu sempre gosto Tem um de livro jogar a carreira. muito bom, inclusive, tá? Tá lá, Você o já livro tá ouviu? lá. Qual o nome do livro? Qual o nome? É metodologia e engenharia de requisitos para projetos de business intelligence. Eu tenho autografado e o maluco é best-seller. porra, uma merda eu não tenho, né? Não, agora é o momento do ao final, tem que dar sacanadinha dele. Quantos livros? Quantos livros, cara? Tu já que tu quer escreveu? saber, Quantos cara? livros tu já escreveu? Quanto eu já escrevi? É. 9. 9. E best-seller? Só 2. Só 2. Só 2. Mas não estamos de 9. O meu primeiro livro vai sair agora. E sabe Esse, qual? inclusive, ó, já vou deixar aí, hein? Possivelmente eu aí. estarei lá na Bienal lá. Aí, ó. Tu vai ser convidado pra estar atrás da banqueta? Possivelmente. Muito forte. Só dando um spoiler aqui, mas talvez até lá em julho, lá, quando sair esse episódio aqui, já tenha Já tenho dado essa informação. dado essa informação. Depois tu me fala qual o hackzinho que tu fez aí pra ver best-seller, porque eu vou sair meu livro, quero Eu usar a mesma usei coisa. inteligência artificial. Foi pra isso. Escrevi todo. Eu escrevi tudo no chat GPT. Falei, ChatGPT, Chat me GPT. escreva um livro de análise de dados best-seller. Ele escreveu. O que é engenharia de requisitos? Aí eu fui lá no Mediane, faço uma capa foda, que venda. Aí tu fez a capa.
Muito bom. Em 10 horas eu tinha vendido mais de 3 mil cópias. Foi tudo baseado em dados, pô. Porra, meu irmão. A brincadeira à Meu irmão, parte, pra mim, volta cara, aí. assim, é que eu sempre falo assim pra galera assim que me pergunta. Por onde eu começo, cara, que precisa saber. Também eu sempre vou nesse caminho de soft skills, né? Eu acho que, pô, a parte técnica, ela é menos dolorosa do que a parte hard, é menos dolorosa do que a parte soft, né, de aprender. Sempre comparo com uma construção de uma casa, né? Tem que cavar buraco, tem que jogar concreto, tem que botar vergalhão, tem que fazer a primeira laje para poder subir parede, parceiro. Tem jeito. E isso, fundamentos de análise de dados. Até hoje em dia eu tenho reforçado muita parte da matemática. Não adianta você querer para estatística se tu não sabe fazer uma divisão, cara. Se tu não sabe ordem de prioridade de parênteses, cara. Uhum. Não adianta. Primeiro, revisa a matemática básica, depois vai lá na estatística. Não tenta vai na estatística se tu não sabe o que é numerador e denominador. Não dá, não esquece, não faz isso. Mas é verdade, eu não tô brincando. Só que você sabe que isso acontece. Eu vejo isso constantemente. Então eu falo, cara, dá um passo de cada vez, fundamentos. Vai na matemática. Matemática é de nível médio, né? Matemática. Depois, se você quiser avançar na matemática, show de bola. Mas primeiro vai na matemática de nível médio para reforçar a tua base. Aí depois você vai na estatística. E primeiro para a descritiva. Não inventa. E lá na estatística probabilística que tu vai tomar na cabeça. Esquece. Vai na descritiva. Se garante primeiro. Vai na parte básica. Vai criando o seu caminho. Agora, mas não tem jeito, cara. Se você não souber engenharia de software, engenharia de requisitos, meu irmão, vai sofrer, vai apanhar. Mas eu quero ser técnico, show de bola. Você quer ser técnico, eternamente técnico? Você quer chegar na tua barba, botar teu fone e sentar? Show de bola. Entenda, você pode ser isso, essa vaga existe, esse perfil existe, mas é óbvio, cara, que tem caminhos que você vai deixar de seguir por quando você escolhe, tudo Mas bem. vou te ser sincero, cara, eu acho que cada vez menos tem vagas pra também esse acho. cara que fica sentado com um fone de ouvido na baia dele sozinho. Eu não iria falar isso pra não criar essa polêmica, mas que você tá polêmico e falou, O concordo. Fabiano que tá aqui hoje. foda-se. Fabiano tá bolado hoje. Cada vez menos tem Eu vaga também pra acho esse que cara. cada vez menos tem vaga pra esse cara, tá? Eu também. Acho. Se não fosse isso, a gente Posso não tá teria errado, essa né? quantidade de problemas que a gente tá tendo com a contratação de gente de Eu tecnologia, o também turnover absurdo, enfim. Se hoje a pessoa não for capaz de ter um discernimento do minimundo ali, daquela situação que ele está vivendo, se não tiver imerso no processo de negócio daquele trabalho que ele está fazendo relacionado a dados ali, entender, se aprofundar, isso tudo fora da tecnologia, tá? Uhum. Se não for capaz de fazer uma abstração de dados baseado em metodologias e técnicas de engenharia de requisitos, vai sofrer. Cara, concordo. Ou vai sofrer, ou ele vai ter que precisar de sempre ter alguém segurando na mãozinha dele para poder fazer as paradas Eu acontecerem. concordo muito e a gente, quando faz a nossa imersão presencial de GA4, a gente sempre separa, dizendo que o nosso curso ele é dividido em antes, durante e depois. O que você tem que saber antes de mexer na ferramenta, o que você tem que saber durante o uso da ferramenta e o que você tem que saber depois. Por que a gente divide dessa forma? O antes é você fazer exatamente o levantamento de requisitos. Vou voltar nisso daqui. O durante é o uso da ferramenta. E que me desculpa, conforme você vai mexendo, você vai aprendendo e fica... o Gustavo é foda, o Luciano é foda, eles sabem de cabeça o caminho. Porra, eu faço só 9 anos. Uhum. Todo dia. Se eu não soubesse, se eu não soubesse, eu era um Fiat Uno. Um Fiat Uhum. Cronos. Fiat Cronos. Se eu não soubesse, eu era eu era caneca. Não era Fiat Premium. Eu era alguma coisa errada. Beleza. Mas, o depois é o que eu faço com isso. Que é onde está o levantamento, onde está o resultado. E o antes, que é o levantamento de requisitos, foi uma coisa que a gente vivenciou recentemente numa imersão. O GA4 não tem as funções que eu quero. A galera que configurou não trouxe nada e tudo mais. Beleza. Quais são as métricas que você quer? Cara, não sei. Então você não tem porra nenhuma. Você não sabe nem a métrica que você quer. Como é que você sabe que a ferramenta não usa? O problema primeiro tem você. Você sabe o que você quer? Não, eu quero saber acesso e acesso por página. Pô, beleza. Você tá com a ferramenta aberta aí? Tá. Tu vai fazer o que com essa informação? Você tá com a ferramenta aberta aí? Tá. Vai lá, engajamento, página e tela. Tá aí. Página e o acesso. Agora, o que você faz com isso? Eu vejo as páginas mais acessadas, né? Tá, e quando a página não é mais acessada, o que você faz com isso? A gente vê que ela não é mais acessada. Ou seja, você não sabe a métrica que você vai usar, depois, quando olha a métrica, você não sabe por que você vai usar. Não, minimamente. O cara abre a ferramenta sem ter um objetivo claro sobre que resposta ele E quer aí ter. tem uma frase, como a gente tá falando de direito autoral, não quero me fuder, a frase do Luciano Fialho, que é: o Google Analytics não é a mãe de NAR. Ele não vai prever Ferramentas de dados Não não são são a mãe de Exato. NAR. Isso aí, pronto. Eu sempre gosto de trazer aqui a Alice no País das Maravilhas. Caralho, onde é que isso Onde vai isso vai parar? Quando a Alice chega pro gatinho e pergunta: gatinho, Ah, gatinho. Fala igual o Diogo Defante. Ai, gatinho. caiu, cara. Qual o caminho que eu devo seguir? Aí o gatinho fala: mas pra onde tu quer ir, Alice? A Alice fala: eu não sei.
Então o gatinho responde: qualquer caminho serve, então, meu amor. Se tu não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Quando a gente fala de Verdade. análise de dados, obrigatoriamente, você precisa saber pra onde você quer ir. Uhum. Pelo menos tem um norte. Pelo menos tem um norte, não tem jeito. E outra parada que eu falo, quando o cara fala assim, mas eu sou pica lá de Python. Sei todo de cabeça todos os métodos de pandas NumPy, a porra toda. Scikit, Learn, sei tudo de cabeça, sou pica. Sei, escrevo aqui, pô, tranquilamente 5.000 linhas de código aqui em 2 horas. Porra, maneiro. Maneiro. É maneiro, tá? Isso é maneiro mesmo, de verdade. Top. Aí tu chega Mas pro cara, o Google também Joãozinho sabe. tinha 3 laranjas. Como é que você faz isso aí? Ô? Mas é isso aí, o Google também sabe. Todos os métodos do Pandas, do NumPy, do Scikit, sabe, também sabe. Hoje em dia, o ChatGPT, você botar lá, me fala aí como é que eu uso Não. o método query do Pandas aí, ele vai botar pra mim. Mas eu tô perguntando a partir de uma premissa de um entendimento Saber. anterior, cara, de um saber anterior. Perfeito. Uhum. Não adianta eu botar, não adianta eu escrever no ChatGPT, ChatGPT, faz meu trabalho hoje aí, na moral. Tem que fazer um código aqui, cheio de 1.000 linhas. Manda pra mim, show, e vai embora. Não vai fazer, não vai rolar, pô. Uhum. Daí o lance de você saber qual caminho pra você seguir, cara. Perfeito. Não adianta. Porra, bom papo, hein? Muito obrigado. É sempre louco gravar Vocês com o Bonel. não, mas foi muito bom Desculpa qualquer gravar coisa, tá? Mas com você, Desculpa Raíra, qualquer coisa, Raíra. pela primeira Imagina. vez aqui com a gente. Será convidada boa, é mais boa. vezes. Muito obrigado por estar aqui conosco. Esse papo foi muito bom. Tenho certeza que a galera também gostou demais e foi bom para elucidar vários pontos que a gente queria trazer aqui. Muitíssimo obrigado, viu? Ah, obrigada a vocês. Foi um prazer real. Falei no começo, mas agora me certifiquei, de fato. No começo foi só fazer uma média, agora É. No começo foi Exato. educação, agora é real. Obrigado. Obrigada, gente. A gente que agradece. Bonelzinho, muito Cara, obrigado. brincadeiras à parte, sempre um prazer, tá, cara? Muito obrigado. Pô, prazer trocar essa ideia, prazer trocar ideia com a Traíra também, que me sacaneou aqui com a camisa. Tá? Então foi um prazer, obrigado. Espero que de fato tenha feito aí a galera subir um degrau aí na escala certeza. do conhecimento, que, obviamente, né, cara, depois desse podcast que se interessou, vai procurar mais, vai se Exato. informar mais, vai se aprofundar, né? Estudar, Exatamente. gente. Tem que estudar. Já Tem dizia o ET Não Bilu, tem almoço grátis. busque conhecimento. Já dizia o ET Bilu. Eu Eu vou acho uma boa terminar- frase pra encerrar. Não, sabe? não. A melhor coisa que eu vou fazer aqui pra encerrar é falar pra você que tá ouvindo e assistindo a gente que eu vou dar um prêmio, você não sabe qual é. Mas a primeira Uma Fiat pessoa, Premium? não. Eu vou dar um prêmio, ninguém sabe qual é, mas a primeira pessoa que mandar pra mim no WhatsApp ou postar no Instagram usando o Midjourney a foto do Bonel como a Alice Gatinho nessa frase que ele trouxe, vai ganhar um prêmio. Muito obrigado, até o próximo. Valeu! Pode usar porque tem direito autoral. Abraço! Valeu. Um beijo, fiquem com Deus.